Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu compartilhar essa live. Como que vocês estão? Boa noite, Carol. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu tentar. E aí, vocês estão animados? Hoje nós temos Aline Cândido. Pois é. Deixa eu enviar aqui. Espera aí. Eu quero chamar a turma que está lá na escola. E aí, quem é que está animado? Fala para mim aí, vocês estão curtindo esse quadro, Professores de Sucesso? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Fala aí para mim. Ó, eu estou compartilhando a live aqui no WhatsApp. Vamos entrando, vamos compartilhando, vamos dando like. Estou parecendo aquelas youtubers de plantão, né? Tipo, curte, comenta e compartilha. Quem é que conhece a Aline Cândido aqui? Fala para mim. Quem é que conhece a trajetória da Aline Cândido? Já teve a oportunidade de fazer aula com ela? Me conta. Antes de qualquer coisa, a Aline vai atrasar 5 minutinhos, ela falou. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui que está na live, que tem o desejo, ou sonha, ou quer ensinar? Fala aí para mim. Você já sentiu assim que a confeitaria está te empurrando para esse lugar de ensinar? Coloca aqui para mim. Se você que está aqui, que vai assistir essa live do quadro Professores de Sucesso, essa é a última semana. Quem é que tem essa vontade no coração? Porque é assim, ó, a gente entra para fazer bolo e quando pensa que não, a gente já está ali ensinando alguém, dando uns pitacos naquilo que os outros estão fazendo. E tem alguém aí querendo aprender com você, nesse exato momento. Então, antes da Aline entrar, antes da Aline chegar, né, que ela vai atrasar um pouquinho, 5 minutinhos, eu quero contar para vocês uma coisa. E eu acho que a Aline trouxe muito isso na história dela. Por que você começou? Você consegue responder? Por que você começou na confeitaria? Tem a história de um homem que ele passou anos da vida dele correndo atrás do sucesso. E sim, ele teve sucesso, ele alcançou tudo aquilo que ele queria, ele construiu um negócio gigante, um império, mas ele quebrou. Ele perdeu tudo, ele foi no fundo do poço. E o fundo do poço, eu acho que ele é um lugarzinho bem abençoado, apesar de ser ruim e mal visto. Porque muitas vezes é lá no fundo do poço que você só tem um lugar para olhar, para cima. Normalmente, quando a gente vai para esse lugar, é porque tem alguma coisa que não está alinhada, corpo, alma e espírito. Alguém já experimentou o fundo do poço? Alguém já esteve nesse lugar, fundo do poço? Já sentiu que estava nesse lugar chamado fundo do poço? Fala aí para mim. Alguém já esteve nesse lugar? Ou teve a sensação que ali era o seu fundo do poço? Porque eu já estive lá. Bom, esse homem lá, nesse lugar, ele fez uma pergunta muito simples para ele. E eu queria que você anotasse essa pergunta. Pega um papel, uma caneta e anota essa pergunta aí. Eu estou tentando vencer para quê? Eu estou tentando vencer para quê? Ali, onde nós não temos mais saída, a gente começa a perceber que a escada que a gente estava subindo talvez esteja na parede errada.
Você já parou para pensar nisso? E aí ele começou a fazer umas anotações sobre os medos dele. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de não ser suficiente, medo de pensar que ele não era tão bom assim. Alguém se identifica com esses medos? E é estranho, né, a gente imaginar que um homem que fez sucesso, construiu um império, tem medos, mas ele entendeu que o medo ele não desaparece. A gente sempre vai ter medo. Ele só vai se dissolvendo à medida em que a gente vai encarando os nossos medos, e tem até uma passagem bíblica sobre isso, né? Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para todas as mulheres que já se perguntaram: será que eu dou conta de dar aula? Será que eu sei o suficiente para ensinar outra pessoa? Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês aqui? Talvez você não precisa de mais motivação. Talvez você não precisa de mais sentido. O que é sentido, Luciana? É quando as suas ações elas estão alinhadas com aquilo que você acredita. É quando o que você faz tem um porquê muito maior por trás do que você está fazendo. É quando ensinar para você não é só uma estratégia de uma renda maior, mas ela pode ser só uma resposta daquilo que você precisa e do que você sente que precisa compartilhar com o mundo. Está fazendo sentido para vocês? Será que a sua escada ela está encostada na parede certa? Hoje, ninguém melhor do que a Aline, e eu posso dizer que é minha amiga, para poder contar um pouquinho para nós sobre isso, sobre o porquê que ela fez tudo que ela fez, que ela conquistou tudo que ela conquistou. E é muito importante todos os dias a gente se lembrar do nosso porquê. Por que você começou na confeitaria? Por que você sonha? Por que você tem o desejo? Por que você quer ensinar? Talvez seja a sua filha, como foi o caso da Aline. Ou talvez seja a mulher que você vai ser daqui 10 anos agradecendo por você não ter desistido hoje. Fez sentido para vocês? Hello! E ela chegou, a dona Aline Cândido. Seja muito bem-vinda. Fala para mim se fez sentido para vocês o que eu falei aqui sobre os medos. Ou você precisa de mais? Oiê! Tá me ouvindo? Nossa, onde ela tá? Mulher, não, eu tenho que te contar isso. Não, cara, eu tenho que te contar isso. Ó, gente, Você tá me ouvindo? eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Gente, tô passada. Você tá me ouvindo? Eu tô muito feliz. Já tô emocionada, já quero Olha chorar. aqui. Não, calma que quem vai chorar vai ser eu. Olha que eu tô tremendo. Ontem, eu entrei de propósito com a camisa vermelha. Boa noite, gente. Gente, o espírito é muito forte. Não. Ó, ontem eu entrei de vermelho na live da Mara, porque eu conheço a paleta de cores dela, que é vermelho. E aí hoje, quando eu subi, eu tô desde manhã, postei foto, que eu tava com a minha blusa azul. E aí eu fui no banheiro, fui lavar o rosto, passar uma make nova e tal, e falei assim, putz, cara, eu não sei qual é a paleta de cor da Aline pra eu poder vestir a mesma cor dela. Aí eu ia te mandar uma mensagem perguntando qual paleta que você costuma usar, porque eu queria ficar igual eu fiz com a Mara ontem, com a mesma cor. E aí você veio com a blusa azul. Deus já tá falando, Deus já tá confirmando que esse projeto tá sendo uma bênção. Meu Que Deus. coisa mais... Sabe por que eu tô impactada? Porque eu assisti a sua live com Mara ontem. E eu falei, aí a hora que eu abri uma live, eu falei, meu Deus, as duas de vermelho, que coisa linda. A gente sabe que Mara ama vermelho, que é a cor dela.
Mas eu falei, hoje eu vou de azul. Oh, mas tu tá gata, hein? Boa noite, gente. E eu amo azul, eu até fiz um Eu também. stories e falei bem assim, gente, vocês acham que eu fico bem de azul e tal? Cara, Que nota vocês dão pro nosso azul, meninas? Vocês gostaram? que massa, que Você pode pegar delícia. uma água, por favor? Que delícia, Boa que delícia. noite. Boa Boa noite, noite. seja muito bem-vinda, maravilhosa. Obrigada. Eu sei que você não escutou aí o início da live, mas eu É, estava falando para elas um pouquinho sobre a questão do nosso porquê, né? Por sim. que que você começou na confeitaria? Por que que você escolheu a confeitaria ou a confeitaria te escolheu? Sim, E eu fiz essa Carol. pergunta para elas poderem responder para elas. Por que que elas estão hoje na confeitaria, né? Tem que ter um Não, sentido por trás, que eu acho que é o que faz e o que move a gente a acordar todos os dias e exato, correr, mas ter prazer por aquilo que a gente está fazendo. Antes exato. de qualquer dinheiro, antes de qualquer renda, antes de qualquer outra coisa, a gente precisa ter um porquê muito forte para fazer, senão é uma resmungação, né? Que a gente não vai ter força para sustentar. E a maioria das vezes, as confeiteiras, elas têm, como você sabe, medos. Sim. Medo de achar que não são tão boas o suficiente, medo de dar errado, medo de não conseguir, medos, medos e medos. E para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho do seu porquê na Ai, confeitaria. gente, que lindo. Você sabe que quando você fez o vídeo, você fez a collab, eu tava com os meus filhos e já era um horário tarde, geralmente as crianças Era. dormem mais cedo. E o Luquinhas olhou pra mim e ele falou assim: Mamãe, é a sua história? Eu falei assim: É, meu amor, porque Alice também, porque são fases que o Luquinhas está aprendendo agora. E já são mais de 10 anos de confeitaria, nós vamos ficando velhas, né? E, e eu falei assim: Meu Deus, que privilégio nesse tempo todo ter visto a sua boa mão. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o convite, quero dar boa noite para vocês, sejam muito bem-vindas. O desejo do meu coração, do fundo do meu coração, antes de chegar aqui, eu estava orando com o Lucas que está aqui comigo. Eu falei, ô Senhor, que eu não fale nada, que o Senhor não queira que as pessoas ouçam. E que tudo seja para ser uma injeção de ânimo, de amor, de incentivo. Sabe quando a gente precisa daquele gás para continuar? Eu falei que o Senhor possa usar a minha vida como instrumento para essas mulheres, como o Senhor tem feito. E a confeitaria, eu tenho muitas alunas e clientes da loja, eu sempre ouço elas falarem: ai, eu escolhi a confeitaria por tal, eu escolhi porque eu vi alguém fazendo, eu escolhi porque Carol, uma querida que está comigo há tanto tempo, eu escolhi porque eu encomendei e depois eu descobri esse mundo doce. Comigo foi diferente. Eu falo que a confeitaria me escolheu. Eu casei muito nova com o Lucas, esse ano, agora em outubro nós fizemos 20 anos de casado. E eu fui mãe muito nova. Então nós optamos por, naquele momento, eu ficar com a minha filha. Não tinha ajuda, não tinha apoio. Minha mãe trabalhava, minha sogra sempre trabalhou. E eu falei, não, então vamos só nós. E aí eu tive Dudinha. E até então, quando eu tive Dudinha, a gente não tinha tanto acesso à confeitaria, à pasta americana. Era mais do buttercream, que a gente via dos Estados Unidos. Então, era pouco falado naquele momento. E aconteceu o aniversário da Duda. E eu sempre gostei muito de cozinhar. Ai, Fati, eu amo vocês, todas queridas e respeitosas. E eu falei assim, eu sempre fui muito curiosa, muito tinhosa, sabe? Eu nunca quis olhar assim a minha realidade. Minha filha, eu vou lá e penso além, porque se a gente pensar com a nossa realidade, a gente não anda. É, E eu isso falei aí. assim, mas esse negócio não deve ser tão difícil de fazer. Só que você procurava coisas no YouTube. A gente nem tinha Instagram direito naquela época. Era Você está falando que MSN. ano? Ai, 10, aí você vai fazer 11 anos. Nós estamos em 2000, 25. 14, 2013, 2014, eu acho. 2014, 2015. A gente não tinha tanta informação. Hoje, qualquer rede social que você abra, você tem muito conteúdo aí, e a gente É. não tinha. E eu comecei a pesquisar, só que assim, era muito escasso. Comprei uma pasta americana e fiz algumas coisinhas para Duda. Eu lembro que eram umas florzinhas, porque todo mundo tá começando, eu acho que não tem tanto, não sabe por onde começar. Vai fazer para os filhos, faz uma flor, a inicial da criança, a idade que ela tava fazendo. E fiz. E a gente
recebeu umas visitas em casa e minhas amigas falaram, nossa, que coisa linda, onde você comprou? Porque eu tô procurando, eu não encontro profissional que faça. Eu falei, amiga, foi eu que fiz. Ela falou, não, não acredito. Eu falei, foi eu. Mas eu nem imaginei que aquilo se tornaria minha profissão um dia, porque eu realmente fiz para Duda, porque eu não tinha como comprar. Naquela época, como eu disse para vocês, eu era muito nova, eu não trabalhava, era só o Lucas que trabalhava, nós não tínhamos uma condição abastada financeiramente. A gente brinca que hoje em dia você ouve a expressão que matava cachorro a grito. Nosso caso era psil, que não tinha nem força para gritar. E foi. E aí uma amiga falou assim, Li, faz para o meu filho. Eu falei, não é possível. Aí eu faço. E fiz um aqui, fiz outro lá. E aí eu olhei, e isso começou a me fazer muito bem. E é muito louco, porque quando você se encontra em algo que é para você, é uma sensação que Tá bom. é indiscutível. É uma sensação que você não consegue. Eu acho que se você é mãe, você pode comparar quando você vê o filho pela primeira vez. É claro que são amores diferentes, mas é algo que não tem como você explicar. A sensação de você fazer algo que te faz bem. É. E aí, eu lembro que naquela época começou o Instagram. Eu falei assim, Lucas, eu vou ser, então você é doceira. Você é confeiteira. Naquela época eu chamava Candy Designer. Eu nem sabia falar Candy Designer, eu falava tudo errado. E foi. E eu comecei a postar. Postava aqui, fazia foto assim, ó. Essa sugestão que eu fiz hoje para mostrar para as meninas. Que perfeito. Então, por isso que eu vim de azul, tá combinando. Falei, deixa eu mostrar essa sugestão. Eu pegava, fazia uma foto e desde o início, embora não fosse profissional, embora não tinha condição nenhuma de ter uma conduta profissional por questão de espaço, de estúdio, de roupa, de vestimenta, a minha mentalidade era eu devo me portar como uma profissional. Eu, como mãe, eu vou buscar as coisas para o meu filho. Que tipo de característica aquele profissional me traz confiança? Então é essa que eu vou ser, amor. Então, aí começou aos poucos. Só que no Instagram naquela época era mato. Olha minha filha, Isabelle, 19 anos. Lu, você lembra dela no Tico, na live. E aí começou. Eu comecei a ter uma encomenda aqui, outra ali. E eu vi que além de me fazer muito bem, era algo que era rentável. Eu comecei a ajudar o Lucas em casa. E as coisas começaram a se encaminhar. E ali foi brotando aquela paixão da confeitaria dentro de mim. E eu vi a possibilidade de tornar isso realmente uma profissão. E aí eu comecei aos poucos. Gente, era tudo muito custoso, era tudo muito escasso, tá? Naquela época. Conhecimento era ouro. Exatamente. Conhecimento era ouro. Se você tinha bons profissionais com bons cursos, porém eu não tinha como investir naquela época naqueles cursos. Então, amor, eu falei assim, minha filha, chorar não vai resolver a minha situação. Já que é algo que eu escolhi estar, né? Eu escolhi a confeitaria. Eu quero, dentro das minhas condições, procurar fazer o melhor. E foi assim. E aí foi. E aí eu comecei a fazer encomendas. E aí eu percebia que eu era muito assim limitada em relação com as coisas que eu tinha. Eu não tinha material, eu não tinha um tapete antiaderente, eu não tinha uma placa polietileno, mas eu tinha aquele plástico de mesa que a gente colocava em cima da mesa e a pasta abre ali e não gruda. E eu falei assim, poxa, se eu me especializar, eu posso me tornar muito melhor. Aí, na época, não sei se você lembra da Lartin Doce, que era da Vera e da Camila Madeira. Umas queridas. E eu não tinha nem noção, amor, de quanto custava um curso. Uma fortuna. Pra mim, era. Profissionais maravilhosos. Pra mim, minha filha, que não tinha estrutura nenhuma. Deixa eu só tomar uma água. Eu já começo a falar e não paro, né? Peraí. Fui, cotei. Naquela época... Eu era fã dela demais. Eu gosto muito dessa história. E eu quero muito, gente, que cada uma de vocês nunca se esqueçam da história de vocês. O que te faz, o que te trouxe até aqui, o que te mantém até aqui. E aí eu falei assim pro Lucas, Lucas, se eu já faço doce e tá um sucesso, eu posso fazer bolo. Quero fazer bolo, vou fazer um bolo, um curso de bolo. Eu vou cotar. E naquela época, o ateliê delas era em São Paulo. Eu moro aqui em Valinhos, entre 1h30 de São Paulo.
E eu fui cotar e eu lembro que o ateliê delas era próximo ao aeroporto, então é tudo muito mais caro. Estadia, o hotel é muito mais caro. Só que era uma menina sonhadora que não tinha a mínima noção do quanto custaria esse sonho. Aí, naquela época, o curso, acho que era em torno de 4.000 reais. Hora que eu Uhum. fui ver tudo, meu mundo caiu. Aí eu tive a minha primeira decepção, que é normal na sua carreira ter momentos que você não vai conseguir fazer tudo que você quer. E aí, eu fiquei muito frustrada naquela época. Frustrada, não desanimada, com raivosa, nada. Eu sempre fui muito... eu sempre tive um coração muito contentado, independente de onde eu estiver e da posição que eu estiver. Então, Deus, eu creio que o Senhor tem um controle de todas as coisas. Se o Senhor me quer aqui agora, me dê discernimento para que eu haja, né? Que eu chacoalhe, que eu não fique esperando as coisas acontecer. Isso aí. Aí eu cheguei pro Lucas e falei assim, Lucas, não vai dar certo o curso, amor. Ai, a Carol, minha querida. Eu falei, o curso é muito caro, a gente não tem condição, só o Lucas trabalhava. Aí ele falou assim, quanto custa esse curso? Eu falei assim, 4.000 reais. Aí ele falou assim, amor, a gente não tem esse dinheiro agora, mas nós temos, o Lucas, ele sempre gostou de carro rebaixado. Sabe esses carros assim? Ele falou assim, nós temos uma roda 17 no meu carro. Oi, Muni. Ele falou assim, e o jogo de rodas é o preço deste curso. E tem um amigo que tá querendo uma roda igual a minha. Então a gente vai vender essa roda. Você vai lá para São Paulo, você faz esse curso e a gente vai dar um jeito. Aí eu falei assim, não é possível. Vendemos essa roda. Fui para São Paulo, fiz esse curso. Não fiquei em hotel, porque eu fiquei na casa de uma amiga que morava lá próximo, chama Juliette e Francisco, era um casal muito querido na nossa vida. Falou, não, você fica aqui em casa. Porque acho que eles imaginavam, tadinha, a Aline não tem nem noção de onde ela tá se enfiando, tanto que custa caríssimo você se hospedar em algum lugar, né? A gente não tinha esse costume. Fui, fiz esse curso de bolos quinados, era um bolo de 4 andares, a coisa mais linda. Cheguei aqui, não vendia bolo. Não saía bolo. E eu falei assim, meu Deus, e agora? A única chance que eu tinha... Porque o homem não tem mais roda. Vou vender o quê? Vou vender o rim? Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu me lembro que é muito a sensação de você querer... É muito... Vamos ver se eu consigo colocar em palavras. Você amar, estar fazendo algo, mas você é limitada para continuar fazendo aquilo que você sabe que você nasceu para fazer. Porque nesse processo todo, quando você tem a oportunidade de estudar, de se especializar, de ter contato e aprender daquilo que você gosta, é uma sensação tão grande que vai te nutrindo, vai te enchendo e vai confirmando aquela você respira fundo, fala, poxa, é realmente isso que eu quero para minha vida. Uhum. Mas E aí vem os desafios, né? foram desafios, Vem os muitos desafios. desafios. Ah. E aí não deu certo o bolo. Aí o que eu fiz? Falei, eu não vou ficar chorando. Eu sempre fui muito prática, Lu. E sempre tive, peço para Deus me dar uma mentalidade muito racional. Eu tava até esses dias conversando com as minhas filhas. O emocional, ele te leva para lugares que você não vai conseguir agir. Se você olhar a sua circunstância, talvez as dificuldades que você tem, porque para mim é mais difícil, nananana, não tô falando que você não deva sentir, eu respeito muito esse processo de você sentir o que você precisa sentir, mas o medo, as dificuldades, elas não devem te paralisar. E é muito difícil, porque, principalmente se você é mãe, se você é mulher, se você, além de todas essas coisas, você tem que cuidar dos seus filhos, pastorear o coração dos seus filhos, você tem que cozinhar, você tem que lavar roupa. Você tá entendendo? É uma vida normal. Não é uma vida apartada disso, que você só tem que pensar nisso, não. E aí eu decidi continuar. Eu tenho sempre comigo que a disciplina, ela te leva e o comprometimento te mantém. Se você não tiver isso muito forte dentro de você, a primeira dificuldade, o primeiro medo, o primeiro desafio, tudo que é novo, ele vai te travar. Vai. Voltei.
Continuei. Eu falei, então vamos continuar com os doces. É os doces que tá dando certo? Vamos focar naquilo que tá dando certo? Eu tentei trazer uma parcela, uma fatia nova pro meu negócio, que naquela época eu nem tinha estrutura de negócio, tá? Não tá dando certo, eu não vou ficar chorando. Não vou ficar chorando na roda do ano que foi. Eu vou focar naquilo. O que que tem dado certo que você não tá repetindo? O que que tem dado tão certo que você não está replicando? Você tá perdendo muito tempo focando. O que que eu posso trazer de novo, de novo, de novo? E você tá esquecendo aquilo que já deu certo. Porque tem uma coisa que o ser humano, só te interrompendo rapidinho, que nós aprendemos que o difícil é mais gostoso de ser feito, é mais desafiador. E quando a coisa está dando certo, que é o simples, o óbvio, a gente quer inventar a roda. Eu falei isso hoje num áudio dentro da Para de escola. rodear. Rodear muito não. A gente, ó, você começou a plantar uma semente. Olha como é que a cabeça do ser humano ela é. Ela entra toda empolgada porque agora eu vou fazer, as coisas vão bombar. Você está empolgada, você está plantando a semente ali. Aí você abre o terreno e mexe lá a semente. Só que você vai ter a fadiga, né? Porque você vai chegar no meio do terreno e você está cansada de ficar cavando e colocando semente. Aí você olha para trás, nada aconteceu, nada mexeu, você começa a fazer o quê? Eu tenho que fazer outra coisa. Eu vou ter que abrir mais buracos aqui para poder plantar outras sementes. E aí você vai e em cima daquilo que você plantou, você limpa de novo aquela terra e começa a colocar outras sementes. Aí você não vai ter colheita. Ela nem começou a criar raiz ainda. Entendeu? Como que eu quero o resultado disso? Se eu tô sempre querendo o novo, o novo, o novo, o novo, a trend, a novidade. Só que assim, isso é muito fácil a gente falar, a gente verbalizar. Só que quando você tá naquilo e você quer. Porque assim, entenda, a tua intenção de querer o melhor, de querer uma nova, algo novo, de querer trazer uma roupagem nova, um doce novo, uma coisa nova, não é uma intenção ruim. Não é uma intenção errada. Mas talvez o momento que você esteja vivendo, se você não tiver já uma base muito forte, uma raiz muito forte, do básico, sabe aquele arroz e feijão que tem que ser bem feito? Você não vai ter estrutura física, mental, espiritual, e não vai ser algo saudável. E é onde você vai super se lotar, se lotar, se lotar, só que nenhuma vertente vai dar certo, porque você não está focando, pelo menos em algo que você seja boa. E você vai falar, ah não, confeitaria não é para mim. Às vezes você demorou 30, 40 anos para chegar na confeitaria, presta atenção. Em 3 meses, porque te falaram por aí que tudo vai mudar, que tudo vai dar certo, você acha que em 3 meses vai dar tudo certo. Não, gente, se chama constância. É uma construção. E nesse processo todo, creia de todo o coração que o Senhor ele está usando todas as alegrias e as dificuldades para forjar o seu caráter, para te ensinar a trabalhar com pessoas. Trabalhar com o ser humano é a coisa mais difícil que nós temos na face da Terra. Ele está te ensinando a ter estrutura, a você ser responsável, a você saber delegar. Às vezes você vai estar fazendo a festa a semana inteira e a sua casa tá uma loucura. Se você não tem quem te ajude, e às vezes uma pessoa vem te ofertar uma ajuda. Ah, não quero, tem que ser super-herói. Não, tire esse fardo de você não precisa ser super-heroína. Então, você precisa ter uma constância. E foi essa constância, Lu, de grãozinho em pouquinho, com muito custo, que de repente as portas foram se abrindo. O de repente que é legal, né? As pessoas falam, de repente ela fez sucesso. De repente, a bichinha já tava na lida. De repente ela fez sucesso. Que coisa. De repente, nada tá doida aí. É isso que eu falo, assim, cara, faça até que alguém olhe para você e fala, nossa, de repente ela fez um sucesso, né? Mas E outra, quando a gente escolhe expor aqui, embora eu exponha bem pouco da minha rotina, eu sou bem reservada enquanto a isso, eu amo dividir, às vezes é a questão do tempo que eu não consigo dividir, não teria problema nenhum em dividir mais. Quando a gente escolhe expor, você tem que ter uma mentalidade muito forte para ter convicção daquilo que você quer. E a convicção, ela é única.
A tua convicção, mulher ou homem que esteja assistindo essa live, você que ama confeitaria, ela não tem que estar pautada em ou se eu tiver, ou quando eu tiver, ou hora que eu chegar lá. A sua convicção começa já. É agora. É É decisão. imediato. É decisão. Decisão. É racional. E não situação ou como é que é? Tem uma coisa que eu falo, consequência não. Gente, como é que é o nome da palavrinha? As minhas mentoras, fala aí para mim. Fala, Porque gente. Quero ouvir. as pessoas falam muito, elas esperam o melhor momento para tomar uma decisão. E não Pronto, a gente existe, nunca vai estar pronta. não existe esse melhor momento para eu tomar uma decisão. Eu tomo a decisão para que esse momento ele seja alcançado. Então não tem como. E ontem até falando condições, isso aí, Isso, as gostei condições. A disso. gente espera Sim. ter a condição para depois tomar a decisão. Só que para a maioria das pessoas que nos seguem, que eu acredito que são pessoas que creem no Pai, acreditam, leem a Bíblia, têm a fé em Jesus, sabe assim, são religiosas, vamos colocar de todos os parâmetros. Por que lá dentro da igreja ela acredita e ela tem fé, e na hora que ela tem que tomar uma decisão pela fé, por exemplo, que você tomou várias decisões por fé. Seu marido vendeu. Muitas dessas. O seu marido vendeu os pneus do carro dele pela fé, acreditando que aquilo ali que você escolheu seria a melhor decisão de vocês. Foi pela fé. Por que a gente quer esperar a condição perfeita para tomar uma decisão? Quando a gente está fora dali do âmbito religioso, vamos dizer assim. Porque, Lu, quando a gente não tem experiência no assunto, né? Eu estudo muito, todos os dias tem algo novo que eu aprendo. Gente, até o seu último suspirar de vida, você vai ter coisa nova para você aprender. Com certeza. Quando você não tem essa experiência, você não tem base sólida para esperar o que é o melhor momento. Mas a gente nunca vai ter. Eu acho que. E não tem nada mais prazeroso, eu falo isso porque eu vivenciei isso, de você ir plantando e você vai colhendo e você vai vendo as coisas acontecer. Você não precisa fazer loucura, você não precisa dar uma de louco. Se você tiver um trabalho correto, honesto, coerente, as coisas vão acontecer para você. E nesse tempo todo, continuei com os doces. Eu sempre focava em fazer muitas fotos. Muitas fotos. Fotos fundo clarinho, branquinho, luz do dia. Então, fiz uma sugestão desse do Bento, que nem eu postei lá no vídeo para as meninas. Fiz outra sugestão. A gente sempre criava coleçõezinhas assim, sabe? Isso aí é para uma festa brinquedos. E na maioria das vezes eu não tinha encomenda. Mas eu tinha uma pasta americana lá parada. Eu tinha um chocolate fracionado, um nobre, que tava ali. Agora, eu ia ficar chorando, esperando alguém lembrar que eu existo, ou eu ia ter a atitude de ter uma vida com constância, eu ia atrás, e eu comecei a alimentar minha rede social. Então, a minha postura, o que eu idealizava? O que era, naquele momento, o que eu idealizava como uma pessoa bem-sucedida? Porque o sucesso ele é muito subjetivo. O que é sucesso para você é diferente para mim. Então, você tem que ter uma autenticidade de falar, poxa, o que é sucesso para mim? O que eu hoje, Aline Cândido, entendo como uma vida de sucesso? Como uma carreira sólida? E como que eu me imagino me portando? Como eu me imagino me portando hora que eu chegar neste lugar? Bingo! Falou tudo. Eu não cheguei lá ainda, mas eu já estou me visualizando. Então a minha atitude é hoje. Olha, estou arrepiada. É isso. É isso. Eu estou vivendo hoje. Eu estou plantando hoje. Eu estou regando hoje. Você está sendo hoje a mulher daqui 10 anos. Que você já visualizou. Quando eu chegar daqui 10 anos, eu vou olhar para mim e falar assim, poxa, eu não imaginava que essa linha aqui ia ser isso que eu idealizei e um pouco mais, porque no caminho eu vou me descobrindo. Eu vou descobrindo as minhas maiores habilidades, aquilo que eu tenho mais dificuldade, aquilo que eu posso, poxa, eu sei que eu sou boa nisso. Deixa eu dar uma... Que nem quando vai pra academia, pra musculação, você não quer ficar forte, você não tem que treinar o músculo, sei lá, quer ficar com a perna torneada, você não tem que fazer o agachamento. O mesmo é com aquilo que você sabe que você é boa. E sejam honestas com vocês. Eu acho que a gente está num mundo hoje muito mascarado que algumas pessoas não têm a coragem de ser honesta com elas mesmas e falar assim, poxa, aqui essa área realmente não sou boa.
Essa área eu preciso melhorar, ou essa área eu preciso estudar mais. E não necessariamente só com pasta americana, isso é nas suas relações interpessoais. Todo mundo tem algo para melhorar. Uhum. Mas eu sei que aqui eu sou boa. Eu sei que aqui eu domino. E eu sei que aqui eu tenho uma facilidade. Então, em vez de eu ficar pensando naquilo que eu não sou boa, amor, eu vou melhorar aquilo que eu não sou boa, mas eu vou correr naquilo que eu sou boa. E eu comecei a dar muita, gente, focar. Eu tô assim porque eu tô sem óculos, que eu saí correndo, mas quando eu ponho a minha lente, eu foco. Em que você tem focado, minha filha? É. Como que você está alimentando diariamente o seu coração? O que que você está mandando para o seu cérebro? O que que você está mandando para a tua mente? Em que você está crendo? Porque, Lu, passava meses e meses, às vezes eu não tinha uma encomenda, mas eu tinha um compromisso diário de postar alguma coisa no meu Instagram. E naquela época, não tinha Reels, não tinha live, era o É IGTV só ainda, foto, lembra? né? Mas era velho, minha filha. Era o IGTV. IGTV, aparecia um negocinho, não tinha É. nada do que a gente tem hoje. E aí, nessa constância, me vem um convite do Cone Sugar. Eu posso continuar, Lu? Posso continuar? Ah, Me veio um convite do Cone Sugar. Naquela época, se você não entende o que é Cone Sugar, era um congresso o mais importante que nós tínhamos no mundo de confeitaria. Então, a Jaque, que era a idealizadora, você participou do Cone Sugar também, não participou, Lu? eu participei nos 4 anos, um ano antes de você. Eu participei e aí você veio no ano seguinte, no 2017. Sim. E aí, de repente, me veio uma mensagem, uma solicitação de eu receber um convite. Aquele dia me deu um mix assim de, sei lá, um Oi? mix de. Sabe os Oi? divertidamente? Você é dessa época? Ai, que linda! Sabe quando o seu divertidamente tá bugado? Aham. Porque é algo que eu sabia dentro de mim que ia acontecer. É algo que eu já estava alimentando. Lembra a minha conduta? Lembra a minha mentalidade? Lembra que, embora eu não fosse, eu já agia como tal? Eu sabia que uma hora ia acontecer. Eu tinha isso dentro de mim. Mas a hora que acontece, eu falo assim: não é possível, não está Não acontecendo. acredito. É. Não, não, não. Gata, qual era a vez Aí eu história? preciso só dar uma pausa, porque essa história que você está trazendo, todas as histórias nossas são muito semelhantes, né? Essa. E aí a gente fala. E eu peço e oro em nome de Jesus, assim como eu orei antes de estar aqui, a Aline orou antes de estar aqui. Pega isso como um aprendizado prático para a vida de vocês. Porque quando o Cone Sugar mandou mensagem para a Luciana, em 2016, para poder dar a primeira aula online dela, era o primeiro congresso de confeitaria internacional. E foi a mesma sensação que a Aline teve. Por quê? Porque eu vinha construindo uma base, um Isso. trabalho, à espera desse momento chegar, mas a gente não sabia que esse momento existiria. Por isso que eu quero que vocês vejam como que o sucesso ele deixa rastro. Aonde a Aline está, aonde a Mara Cake está, aonde tá as Fabulosas estão, todas trilharam basicamente a mesma caminhada. Sim. Os convites que vieram, os sims que deram, e quando a gente chega, é um mix de emoção, mas você já sabia que aquilo dali poderia chegar. É uma sensação bizarra. Porque É, você tá ali, naquela lida. É a mesma coisa quando você tá treinando seu filho começar a andar. Você tá ele treinando. anda. Ele anda, ele sai andando. Você fala assim, mas não é possível, não tô preparada que a criança tá andando. Mas você tava ensinando. Isso aí. O mesmo vai acontecer na sua vida, confeiteira. Eu creio. Eu creio. Se você não crê, na Bíblia diz que o bom amigo, ele te ajuda nos momentos difíceis, Provérbios 17:17. Tenham pessoas que vão te incentivar nessa caminhada. E a gente já vai falar já das pessoas que... Quem está Ambiente, né? nutrindo você? Quem está perto de você? O quanto você tem sido seletivo ou não? E eu sabia que isso iria acontecer. Só que eu não acreditei. Quando veio o convite, eu ainda não era conhecida. E eu cheguei pro Lucas, eu falei assim, Lucas, olha isso aqui que chegou um convite para mim. E o Lucas, eu falo que Deus, ele foi muito, muito bondoso comigo, porque ele colocou o Lucas na minha vida. Então, todos os momentos que eu tive para baixo, porque eu sou faladeira, eu sou serelepe, sou ligada no 220, mas eu também tenho os dias maus, assim como todas vocês. Eu acredito que tem os dias maus.
E o Lucas, ele é um parceiro muito especial na minha vida, porque nos dias maus é ele que me levanta. Chegou! E aí eu disse assim, Lucas, eu não vou. Ele falou assim, mas como assim? É a oportunidade da sua vida, amor. E aí o que acontece? Eu comecei a ver quem eram as pessoas que estavam no congresso. Aconteceu a E mesma coisa aí comigo. eu já comecei com a comparação maligna, aquela Aham. comparação de quem é você, minha Quem sou filha? eu? Olha a pessoa que tá lá, olha a cozinha da pessoa. E não é uma comparação, não que a gente olhe com um olhar invejoso, nada disso longe de mim. A gente se acha o Nemo. A gente se achava assim, ó, o Exato. Nemo no meio do monte de tubarão. E eu falei Lembra? assim, o quê? Eu falei, o quê? Eu vou passar vergonha. Aí veio o checklist, era assim, não tinha tantas exigências, mas você poderia levar seu material, algo que te acompanha, e você tinha que estar com uma doma. Hoje eu tenho doma, né? Mas na época eu não tinha, gata, eu não tinha como comprar uma doma, não tinha. E eu olhei pro Lucas e falei assim, mas eu não vou, nem doma eu tenho. Ele falou, amor, você vai. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas precisam ver quem é você. As pessoas não querem ver a etiqueta da tua roupa. As pessoas precisam ver a tua essência. Eu sei que tem muitas mães que ao assistir aquela aula vai falar assim: "Poxa, eu consigo também. Poxa, ela talvez seja da minha realidade. É uma louca, louca no sentido de que é muitos incêndios para apagar ao mesmo tempo, mas está tentando. E eu falei assim, Lucas, mas eu não tenho doma. Aí enviei uma mensagem pra Jaque. Eu falei, Jaque, eu não tenho doma e não tenho como comprar. Eu fui honesta. E, gente, uma coisa, parem de mentir, de inventar história. Sejam verdadeiras e honestas. E tudo bem, todo mundo tá começando, ainda todo mundo que começa perfeito. Falei, Jaque, eu não tenho doma. Eu não consigo comprar, olha isso, eu não consigo comprar um material separado, pasta americana, chocolate, um recheio, o palitinho, só para levar ao Cone Sugar, porque eu não tenho aqui. Eu vim de uma semana que eu não tinha encomenda e a Jaque falou assim para mim, eu tenho doma, eu tenho chocolate, eu tenho a pasta americana, eu tenho o câmera, eu só preciso de você. Você vem? E eu falei assim, eu vou. Aí cheguei eu no apartamento da Jaque, eu, Lucas, Bel e Dudinha, porque a minha família é minha extensão, amor, onde eu tô. Se você for me convidar pra ir na sua casa, não pensa que vai ser a Aline Candino, não. Vai chegar 6 na sua casa. Eu levo comida, mas o meu povo come também. E só sei que foi, assim, um dos dias mais especiais da minha vida. Se você pegar as fotos do Cone Sugar, verdade, Lia, ali é minha amiga querida. Nas fotos que eu tava com uma ursinha assim, meu olho tava vermelho, porque quando eu terminei aquela aula, eu soluçava, eu desabei. Sabe quando você tá tão tensa, tão tensa? Mas a hora que eu vi aquela câmera, a hora que eu falei assim, gente, eu nasci pra isso. E era um Deus, quartinho, né? um O quarto cenário na dela era sala um dela, no quartinho. apartamento dela. É. Aham, eu lembro. E aí, minha filha, só que o que acontece? A gente tem a mania de olhar pra nossa circunstância. É. Tem uma frase, Lu, que eu olho no espelho e me relembro quase todos os dias. E eu quero deixar aqui para vocês que é uma frase adaptada numa citação daquele versículo de 2 Coríntios 2:15, se eu não me engano. Mas a frase é assim: que a tormenta, prestem atenção nessa frase, que a tormenta momentânea se transforme em peso de glória. Aquilo que eu vejo é transitório. Aquilo que você está vivendo hoje é transitório. As dificuldades, as lutas, é transitório. Mas eu acredito no que é eterno. Circunstâncias não definem a minha fé. Circunstâncias não definem as portas que Deus pode abrir na tua vida. Circunstâncias não definem as pessoas que o Senhor pode te apresentar para ser um instrumento dele na tua vida para te fazer brilhar. Circunstâncias não definem aonde o Senhor pode pegar e pode te colocar. Deus quer que você tenha coragem e que você esteja pronta. Pronta. E o pronto vai estar o combo completo? Não, porque o meu pronto, a minha filha, não tinha nada, não tinha nem roupa pra pôr, né? A doma, uma vestimenta. O pronta, eu sempre falo com as minhas mentoradas que o pronta é o disposta. Uhum. Esteja disposta a dar o seu sim, porque José, quando ele foi parar lá no Faraó, quando ele recebeu o seu sonho de que ele iria fazer algo, ele
Ele sofreu todas as mazelas até ele se tornar governador. Ele não teve um sonho, eu vou reinar entre todos e vocês me adorarão. O sonho dele era esse, todos em volta dele, né? Porque nós somos tão limitados e a gente sonha tão pequeno, né? E se Deus tivesse mostrado para ele que ele iria ser o governador, talvez ele ia falar, não quero não. É muito para mim, é muito, eu não quero. E aí, fui e gravei a aula, foi um dia inteiro de aula. Aí eu falava assim, ih, meu Deus, ninguém vai querer ver essa aula, não. Ixi, vai ser um fiasco. Ai, não sei por que eu fiz esse negócio. Porque a gente que é dentro de nós, aquela negação, parece que a gente tem uma coisa que te puxa para te colocar para baixo, que você não consegue ver o que Deus está fazendo, minha filha. Abra os teus olhos, quais são as bênçãos que você tem para agradecer hoje. A gente fica em busca de viver o extraordinário está acontecendo no ordinário do dia a dia. Aquilo que tem na sua casa, as bênçãos que Deus te dá, a proteção, os clientes que vêm, a oportunidade de um tema novo, a oportunidade de você aprender, a oportunidade de você entrar num curso novo. Deus está te dando essas oportunidades. É o ordinário que Deus cuida tão bem de você e que você não percebe, porque você vive em busca do extraordinário e você está deixando de contemplar aquilo que o Senhor já tem feito por você. E no dia da minha aula, deu uma chuva. Eu não sei se choveu aí hoje onde você tá, mas aqui hoje caiu o mundo. Não. E aí, minha filha, era para ter minha aula num dia e não, a Jaque falou assim, Aline, não consegui, mas sua aula vai ser mudada pro dia seguinte. Quando anunciou que a Aline Cândido ia estar no Funny Sugar, veio ter uma parcela de seguidores, mas não veio muito, porque até então, quem é essa menina? Quem é essa doida aí? Ninguém conhecia, né? Eu acho que daquela época, de verdade, eu não tenho problema nenhum em falar com isso, eu era menos conhecida de todo o time que tinha. Eu era mais improvável, tá? Eu também, no primeiro ano. Quando eu vi Léo Vilela, aquela galera toda, eu falei, meu Deus, quem sou eu? Eu falava assim, Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí, Nina maravilhosa. E aí, o que acontece? A minha aula foi pro dia seguinte. Pro dia seguinte, eu tinha um compromisso com os meus irmãos da igreja. E meus compromissos são inadiáveis. E eu descansei meu coração. É lógico que eu tava na expectativa. Eu queria muito ver como era a minha aula. Mas eu falei, Deus, tá entregue. Eu confio no Senhor. Se você tem confiança naquilo que você crê, em quem comanda a tua vida, minha filha, descansa. Pare de botar na mão do Senhor e ficar puxando. Você não tem um controle da tua vida. E isso vai te fazer mal, porque você é limitado e Deus não é. Tá bom? E aí, quando terminou a nossa reunião, eu fui pegar o celular. Lu do céu. Eu fiquei assustada. De verdade. Porque naquela época aparecia quantas pessoas estavam online. Era como se fosse um Zoom, uma sala. E minha filha, hora que eu olhei lá, tinha muita pessoa, mas muita. E começou a chegar muita gente no meu Instagram. E começou muitas pessoas falarem comigo. E eu estourei naquele dia. Eu também. Foi o Cone Sugar o responsável por estourar a nossa bolha, né? Eu sempre falo com a Jaque isso. Eu honro a vida da Jaque. E a gente tem que ser muito grato às pessoas que abrem portas pra gente. Nós estamos vivendo num mundo tão egoísta, um mundo tão frio, que você esquece de ser grato às pessoas. E eu vou ser grato pro resto da minha vida. Eu poderia estar aqui inventando outra história. Não, essa é a minha história. E eu lembro que quando eu fui pro Cone Sugar, amor, cadê o meu... Vê se meu sifão tá aqui. Tinha uma textura que eu usava muito e que só as confeiteiras as mais ricas, conseguia comprar, que era um rolinho de textura importado da Wilton. Babado, caríssimo. Eu falei, amor, você acha que eu não tenho condição pra comprar isso? Eu falei assim, mas espera lá. Deixa eu ir buscar ali. Mas espera lá. Eu tenho o meu rolo importado da Wilton. Isso aqui, minha filha, é um sifão de pia. É óbvio que eu nunca usou na minha pia, tá? E quando eu fui gravar minha aula do Cone Sugar, eu falei assim, Senhor, eu não quero ser quem eu não sou. Eu quero muito que as pessoas gostem de mim pela minha essência. E tem umas que não vai gostar e tá tudo bem, é um problema delas. Eu nem me preocupo com isso. E na minha aula, todo mundo lá chegando com seu belo material importado, e eu chegando para usar o material que tinha lá. Cheguei com o meu sifão. Quando eu tirei o sifão das minhas coisas, os câmeras me olharam assim, que hoje depois viraram meus amigos, gravaram meus cursos online. E aí eu falei assim, ele falou assim, que é isso, amiga? Miglis. Eu falei assim, Miglis, essa é uma textura que eu sempre usei.
E não tem Aline Cândido sem ter isso. E minha filha, na aula eu usei. E aquilo foi um sucesso absoluto. Eu lembro. E o que eu quero te falar com isso? Quanto tempo você tem perdido para se encaixar num padrão que não é você? E as pessoas, elas querem você, elas querem saber quem é A sua você, essência, a a sua sua história. essência. Vai falar errado, vai falar certo, não vai saber conjugar o verbo, não sabe falar inglês, não tem, mas é você. As pessoas, elas querem você. E aí foi um sucesso. O College Sugar me abriu muitas portas. E eu não sabia, Lu, que eu já era professora. Por que eu tô falando que eu já era? Porque embora eu não tivesse noção daquilo que Deus faria na minha vida, eu sempre quis, de alguma maneira muito benéfica, muito abençoadora, nutrir as pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu sempre ensinava uma dica. Eu sempre ensinava, talvez, um pulo do gato. Eu falava, poxa, isso aqui foi tão bom para mim. E eu sempre falava palavras de consolo, de amor, de carinho. Porque eu quero cuidar de você. Eu sou mulher, eu sei tudo que passa em nós, né? E eu sei o quanto, quando a mulher tem uma mentalidade forte, o quanto isso é muito bom Custa em para todas ela, né? das outras áreas. E aí eu estourei. E aí começou. Convites para dar aula aqui, convites para dar aula aqui. E começou, eu quero ter aula com você particular. E eu me esquivava. Falei, imagina, gente. Esse povo tá achando que eu sou famosa, mal sabe que eu moro num apartamento de 44 metros quadrados, que eu ainda não continuo tendo doma, né? E mas quem vai querer aprender comigo? Quem vai querer? Ai, Carol, maravilhosa. Quem vai querer? O povo tá achando que é esse glamour, o povo tá achando que essas mulheres chique aí. Quem sou eu? E aí começou, eu quero ter aula com você. E aí, minha filha, eu me descobri. Porque tão prazeroso quanto você amar fazer isso Fazer aqui, é você ensinar. é você ensinar outras pessoas também a encontrarem o propósito delas. E foi num apartamento de 44 metros quadrados. Você ficou nesse apartamento quando você veio dar aula em Eu ia falar Campinas? isso agora. Quando Veio você me você e sua mãe. convidou, exatamente. Quando Minha você me filha, a casa dos convidou, eu Cândido é fui para assim. esse apartamento aí. A casa dos Cândido é assim, amor. Você precisa ser bem cuidado, você precisa ser alimentado, você precisa dormir na casa dos Cândido. A gente é bem. É como que chama, amor, que a gente estava conversando hoje com as meninas? Hospitaleiros. Cândido é assim, minha filha. Você sai com uma marmita pra sua coisa, você sai com um quilo de carne, você sai com um bolo que eu faço, você sai. Na minha casa sempre foi assim. E eu lembro que você ficou nesse apartamento. Aham. E não era eu não morava num bairro legal. Na verdade, o bairro que eu morava era muito legal, mas ao lado do bairro não era um bairro muito legal. E eu lembro que eu vinha umas alunas chiquérrimas e tinham medo de entrar no meu apartamento, elas entravam com medo de acontecer alguma coisa. E naquela época, o apartamento eram 2 quartos, uma sala minúscula, menor do que o meu estúdio aqui hoje. O que a gente fez? A gente tirou tudo. Tirou sofá, tirou tudo. Foi tudo para casa da minha sogra. E ali, naquele apartamento, Você eu fez sua comecei a sala. dar aulas. E foi ali também que, quando terminava as aulas, as alunas falavam assim: mas cadê o material? Eu quero. Falei, não, eu vou te indicar tal lugar para você comprar. Não, mas pelo amor de Deus, me dá o seu, já vai chegar na minha casa fazer. Vinham pessoas de fora, Lu. A É gente assim não. mesmo. A gente às vezes é tão limitado que a gente não imagina que tem pessoas de outro lado do mundo. Eu tive uma aluna de Rondônia, outra do Tocantins, outra do Ceará, outras da região. Tem pessoas de todos os lados que quer se conectar com Aprender com você. você. Ela quer aprender com você. Para de pensar com a sua mentalidade. A nossa mentalidade é muito escassa. A gente tem que aprender a ter uma mentalidade que confie. Poxa, você está trabalhando, você está fazendo tudo que você pode para fazer o seu melhor. Não me estranha hoje, com a experiência que eu tenho, para você que está aqui, que você é mentorada da Lu, você que está buscando o melhor. Não me estranha, não ficarei surpresa quando as coisas começarem a acontecer muito melhor do que você está buscando. Porque eu sei que você está fazendo o que precisa ser feito. Agora, você também não faz nada. Se você só reclama, tem aquela pessoa insuportável de viver que tudo bota defeito, pelo amor de Deus, parece uma goteira na cabeça. Que jeito que o negócio vai dar pra frente? Você não se mexe? E aí eu lembro que o Lucas, o meu marido, ele usa fardo. E aí,
Na época a gente usava o Panacar. Lu do céu. Naquela sala, aquele apartamento bem pequenininho, ele ia pegar a roupa dele e falava assim, amor, que jeito que eu vou trabalhar? Puro, no meu travesseiro, tinha pó em tudo, mas eu falava Eu lembro que assim, tudo você colocava pó na carada. tudo, minha filha. Não sei como não me deu uma rinite, uma asma, Deus cuidou de... Tudo você colocava o caldo na carada. E eu fiquei muito conhecida pela paleta Candy Colors, né? Então, Uhum. lembra que eu falei pra vocês, você fazer um raio-x de você, o que que você é bom? Vamos começar a colocar uma atenção especial ali? Então eu sei que eu sou boa, eu sei as minhas qualidades, eu sei que é um trabalho sofisticado, delicado, é criativo, é uma coisa diferente que eu fui me descobrindo durante os anos. Eu falei assim, amor, deixa eu fortalecer aquele músculo ali, que ali eu sei que eu vou me dar bem. E as coisas foram acontecendo. E foram acontecendo. E então, da necessidade das minhas alunas de terem o material, veio a oportunidade de ter a loja. Então, é muito legal que quando você está caminhando, o caminho se faz ao caminhar. É uma frase que vocês devem escutar tanto, mas é verdade, tá? Você vai vendo quantas portas, quantas vertentes podem ir abrindo para você, porque você escolhe permanecer. Até hoje eu recebo referências. Ah, que bonitinha, que bonitinha. E foi acontecendo. E aí vieram infinitos convites. E aí começaram aulas em São Paulo. Eu tive muito. Uma pergunta que me fazem muito. Aline, você não rodou o Brasil. Eu vi que você estava conversando com a Mara. Você não rodou o Brasil, você ficou mais na sua região. Porque lembra que no começo eu comentei com vocês que a nossa rede de apoio sempre foi muito escasso. E hoje eu tenho 4 filhos, e nessa época aí, depois do Honey Sugar, muitas portas se abriram. Gravei meu primeiro curso online, que foi um sucesso, que eu jamais esperava que teria tantas alunas, tantas alunas, tantas alunas. E é coisa assim que é o que eu vou tornar a falar para você. Você vive constantemente para que isso aconteça, e quando está acontecendo, você fala, meu Deus, não é possível que esteja acontecendo, me belisca. E aí vieram vários convites, comecei a dar aula em São Paulo, começou convites para ir para outros estados, mas eu não conseguia ir, né, por conta das crianças. E quando eu gravei meu primeiro curso online, eu estava grávida do Luquinhas e não sabia. Eu lembro que foi um curso que eu estava muito cansada. Falei, meu Deus, que falta de ar que tá me dando, tô tão cansada. O menino já estava lá, então assim, já eram 3 filhos. E aí, a hora que eu menos esperei, chegou a Alice. E é claro que nós somos gratos ao Senhor por cada herança que Ele nos deu. Mas eu escolhi, mesmo assim, permanecer e ficar perto dos meus filhos. E foi a nossa estrutura familiar, né, que a gente começou. Então, sempre foi eu e o Lucas, sempre foi fazer tudo junto. Sabe aquele filme, o desenho dos Crudes? Que é tudo junto, faz tudo junto? Lá em casa, é assim. Eu falei, vai no mercado, vamos todo mundo junto. Ralou o dedão, é todo mundo junto. É tudo junto. Então, assim, eu disse não a muitas outras boas oportunidades que vieram, mas eu sou muito grata a todas que eu consegui vivenciar, estruturando a minha casa, minha família e o meu negócio. E é uma coisa. Eu lembro. Ai, que bonitinha! Vocês são tudo filha, tudo titia do Luquinhas e das crianças. E eu sempre tive o cuidado de sempre ser muito honesta e direta com as minhas alunas, minhas seguidoras que me acompanham há anos. Você tem que querer crescer, você tem que estudar para isso. Mas se a sua casa não estiver bem, nada vai bem. Então, por isso que a gente não tem que ficar olhando, talvez, um protótipo. Ah, a fórmula do sucesso está aqui? Não. Lembra que o sucesso ele é subjetivo? A tua fórmula do sucesso, você vai criar dentro da tua rotina. O que é legal para os teus filhos? O que é legal para tua família? O que você não abre mão? O que você não negocia? E isso você vai formando a sua vertente, a tua melhor versão de profissional. E é muito legal porque quando você olha para você, para tua realidade e para aquilo que você não abre mão, automaticamente já vai embora aquela mania da comparação.
Porque eu não quero, não tenho estrutura e não almejo, talvez, viver uma rotina insana. Sendo que eu não vou dar conta com os meus filhos aqui, eu tenho. Então assim, é mais para vocês sempre tomarem cuidado com esse monstro da comparação, porque isso vai te minar, isso vai drenar a sua energia, vai drenar o teu foco E e o às teu vezes, propósito. tem aquela também assim, o que funciona para um não necessariamente funciona para o outro. Sim. Ontem a gente ouviu a Mara que saiu e rodou o Brasil e E quase fez custou muito sucesso, maravilhosa. isso, e custou o casamento quase. Porque o marido chegou ao ponto de falar: não, você ganhou a confeitaria, mas você está perdendo o marido? Né? Imagina, minha filha, eu não perco o meu, não. Quem tá? Que ela chegou nessa fase dela de tipo dela viajar igual cantor porque ela queria fazer sucesso. Tá Sim. errado? Não, é só alinhar dentro de casa, você, Exato. seu marido, seus filhos, porque a prioridade sempre vai ser a família. A minha prioridade sempre foi. sempre vai ser a família e depois vem até porque para as coisas fluírem, senão as coisas também não fluem, né? Uma porque, gente, a É gente a não é. base, é a trindade, é a base. E outra, minha filha, e isso também te tira um fardo. É. Porque, amor, se a gente for ter a mentalidade do que a gente vê no Instagram, enfim, você não tem problema. Você tem uma vida maravilhosa. Você não tem dificuldade. Ô, gente, vamos ser honestas conosco mesmo? Mesmo talvez uma pessoa que tenha muitos mais benefícios que os seus, né? Talvez tenha uma facilidade maior em ter, em conquistar ou em aprender, porque eu sei que às vezes é muito custoso para você também honrar, comprar lá o seu curso, honrar, mas faça por você, sabe? Se empenhe. O que você pode fazer com o que você tem hoje? Eu, na minha época, tinha um sifão. Deu certo. É isso aí. Hoje eu tenho rolinho, hoje eu vendo na loja rolo, cortador, eu quero uma textura diferente, eu peço para o fornecedor desenvolver, mas nem sempre foi assim. Só que se eu não tivesse uma mentalidade preparada, e não falo que. E eu tenho muito medo de falar essa questão de mentalidade, porque talvez quem não esteja no momento assim possa se sentir menos, né? Não. Você tem. É uma escolha diária. É a mesma coisa que o casamento. Né? Eu fiz 20 Mas anos. a palavra diz para nós: renovar-vos pela transformação da sua mente. Romanos 12. Então, a gente 2. precisa falar de mentalidade, Isso. porque às vezes a pessoa ela não vai receber agora, não vai fazer sentido para ela agora, Isso. mas a semente foi plantada. Exatamente. Depois, lá na frente, ela vai ouvir de outra pessoa mentalidade. Ela pode se sentir diminuída, mas ó, mais uma semente entrou. E aí, com o passar do tempo, aquela sementezinha quietinha vai transformando. Exatamente. Vai frutificando. Por isso, tem um ponto que eu quero tocar aqui com vocês: o poder da ambiência. Gente, pelas misericórdias do Senhor, creiam no poder Da ambiência. da ambiência, dos lugares que você frequenta. De quem você ouve. Quem são essas pessoas, pelo amor de Deus, minha filha, que tu tá ouvindo? Quem são as pessoas que você tá colocando dentro da tua casa, dentro do seu ateliê? Quem são as pessoas que você tá contando os seus sonhos que ainda nem aconteceu? Quem são as pessoas que você tá contando sua luta? Quantas vezes você tá sangrando no tanque de tubarão? Seja extremamente seletiva. Quem são as pessoas que seus filhos andam? Quem são as pessoas... Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que você tá ouvindo? Você é Quem você doida? está seguindo na rede social, o que, que Exato. aparece, Você é doida, agora você vai o que, virar que aparece confeiteira? no seu feed. Vai ser doida, vai virar confeiteira? Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que ajudam você quando a sua cozinha tá de ponta cabeça e chega e fala assim: olha, eu sei que você tá cansada, posso lavar no seu louça? Olha, eu sei que tá uma loucura. E tem roupa lá no varal, eu sei que o tempo tá formando, vai chover, só que eu sei que você tá atrasado, você tá dando laço no seu pirulito, você tem que embalar, ainda que a decoradora tá vindo, a mãe tá vindo. Eu posso ir recolhendo a tua roupa? Olha, eu sei que seus filhos estão de férias e eu sei que você adoraria poder, talvez, no começo, escolher não trabalhar nas férias, mas você precisa trabalhar nas férias dos filhos. Tudo é uma fase, gente. Lembra que nada é para sempre? Tudo é um período. Eu posso? Você quer que eu fique uma tarde com os seus filhos? Para te ajudar com alguma coisa?
Quem são as pessoas que às vezes está lá virando de madrugada, chega com um cafezinho, um cappuccino, uma água com gás, uma Coca-Cola geladinha para você? Quem são as pessoas que vai ficar falando assim, você é tonta, para de ficar nesse negócio aí, vai estudar. Como se confeitaria não fosse digno, não sustentasse, não fosse renda, não abrisse porta, não gerasse empregos. Você, a minha mãe falava muito isso para mim, eu falo isso para os meus filhos, você é com quem você anda. Não é normal. Que tipo de palavra você está ouvindo? Né? Quais são os tipos de palavras que você tem ouvido e você tem aceitado? Qual é o tipo de linguajar? Como os seus amigos tratam você? As pessoas da sua casa? Como vocês se tratam? Vocês se tratam com respeito? Tem carinho? Tem honra? Tem respeito? Tem aquele cuidado? Aquele amor? Ou trata você de qualquer jeito? Quem são essas pessoas? E muitas vezes eu falo isso com propriedade porque eu tenho uma relação muito forte com as minhas alunas, as minhas clientes. É uma coisa que elas me chamam quando elas têm lutas. Li, eu tô com luta em tal área na minha vida, ore por mim. E é uma coisa. Elas têm essa confiança em mim, eu louvo muito a Deus por isso. E a maioria dos problemas que elas têm são o não avançar, né? São por ouvir pessoas que não, gente, pelo amor de Deus, não é para você isso. Não é para os seus filhos isso, não é para tua casa, não é para estar vivenciando isso com você. E creia que Deus vai te mostrar quem são essas pessoas e peça a Deus para isso, Senhor. E Que eu aí esteja vem a ação, né, Aline? exato. Porque senão não adianta. Elas oram, o Senhor mostra, elas veem, putz, eu ouvi isso aqui da Aline ontem, e elas continuam, permanecem no mesmo lugar, ouvindo e às vezes até relutando com as pessoas, querendo estar certa daquilo que elas estão ouvindo. E o Senhor, uma das orações que eu faço muito é, eu peço, afasta de mim. Se eu não puder me afastar, afasta de mim. É batata. É batata. Pronto. Aí a minha ação é reparar novamente, olhar para aquele ambiente, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou vendo. E quando eu penso que não, eu penso assim, nossa, não é que sumiu? E a questão também é, eu penso que o quanto é importante você ter relações saudáveis perto de você. Isso engloba tudo. Engloba no seu serviço, né? Vamos supor que você está na confeitaria, mas você também tem outro trabalho, né? Quem são essas pessoas? Gente, é tão libertador quando você tem esse poder de escolha e você escolhe realmente ter ao seu lado pessoas que vai ser um instrumento do Senhor na sua vida. E que você também possa ser esse instrumento na vida delas. E a gente tem que acordar para a vida que não é todo mundo que quer ver a gente bem. Você acha que eu tenho esse meu jeito, que eu falo, que eu brinco, que eu pulo? Você acha que é todo mundo que gosta? Não. Não. Mas você acha que eu, Aline Cândido, com a vida corrida que eu tenho, com as Já está responsabilidades que eu preocupada. tenho, que eu vou ter um tempo de verdade para parar e me preocupar com isso? Ou eu vou focar em ser uma mãe melhor, em ser uma esposa melhor, em ser uma serva melhor, em ser uma profissional melhor, em ser uma confeiteira melhor? Gente, o meu tempo é muito escasso. O seu tempo é escasso. E às vezes você tá gastando tanta energia, e essa energia que eu falo não é nada místico, tá? Mas é a energia do seu corpo, a gente cansa, a gente vai envelhecendo, minha filha, eu ando cansada, viu? Você tem que saber direcionar. Por que você vai focar? Isso engloba tanta coisa, e isso te faz crescer tanto, e também te traz uma paz, uma tranquilidade que excede todo entendimento. Quando você está certa e convicta daquilo que você é e da onde você quer chegar, qual é o seu maior propósito fazendo o que você faz? Por que você faz o que você faz? Onde você quer chegar fazendo o que você faz? Foi a Qual é a pergunta que eu sensação abri. qual é a sensação que Exatamente. desperta em você quando você está fazendo o que você faz? Minha filha, você não vai precisar de aprovação de ninguém. A única aprovação é do Senhor. Senhor, me ajuda, me conduza, me capacite, me oriente, traga clientes, me dê sabedoria, me dê saúde, me dê ânimo, vigor. E assim o Senhor vai acrescentando diariamente. Assim como Ele certamente já tem feito até hoje na tua vida e às vezes a correria não deixa você perceber o quanto você é abençoada, você é cuidada, você tantos clientes
confeiteiras que tem por aí e o cliente escolheu você para participar de um momento especial na vida dele. O cliente escolheu você para aprender com você, para nutrir a vida dele, para nutrir o conhecimento. Então, é uma metanoia mesmo, é uma mudança de mente. É. E a mente, gente, ela governa tudo o seu dia a dia, o seu coração, as suas emoções. E quando vierem os dias maus, que eles vão vir, viu? Aqui eu tenho vários dias maus. Falou, Senhor, por que tá acontecendo isso? Mas vamos lá, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Você vai estar certa e convicta. Eu estou aqui. O dia mau ele vem, mas ele não permanece, ele vai embora. O que eu aprendi com o dia mau? Por que Deus me permitiu estar vivendo tudo isso? O que Deus quer que eu aprenda? Qual parte do meu caráter Deus está querendo mudar? Isso engloba tantas coisas na sua vida. E até uma coisa que eu carrego para minha vida. Eu vou passar um negócio, minha boca tá ressecada. Eu carrego para minha vida, que é o que você está falando, todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus. Não é tipo assim, não está escrito na Bíblia, ó, algumas coisas vão acontecer com você, mas isso vai cooperar para o bem. Um terço do seu dia, uma parte da sua vida que vai acontecer algumas coisas, mas isso está cooperando. Não, meu amor, é todas. E quando a gente fala todas, é as coisas boas, as coisas más. Quando as coisas más, quando as coisas que não são tão legais, que não é que a coisa mal aconteceu, mas as coisas que não são tão legais para aquele momento, é ali que você tem que colocar a sua atenção. O que eu preciso aprender aqui? Não tem a ver com fulano, não tem a ver com Beltrano, não tem a ver com ninguém externo. Ah, mas foi ela que fez isso, por isso eu estou passando por isso. Não, você está passando por isso porque você precisa aprender algo com a situação em que está acontecendo. Simples assim, o que eu preciso ver que eu não estou vendo, Senhor? Abre os meus olhos aqui nesse momento para eu conseguir enxergar isso. Porque senão a gente fica o tempo todo terceirizando coisas que é para acelerar o nosso crescimento. A gente tem que parar de... 40 anos ali, ó, rodando, era para ser 40 dias para atravessar. Não foi 40 anos, era para 40 dias. Mas por murmuração, por reclamação, por achar que a culpa era do Moisés, que tirou eles de lá da escravidão e aquele rolê todo. E aí você repete, só que você repete hoje, né, em 2025, a mesma coisa lá de trás. Então aquilo que era para acontecer tão rápido na sua vida, demora anos para acontecer, porque você está terceirizando aquilo que o Senhor quer fazer com você. A gente tem que... Nós somos aqui todas mulheres maduras, né? E acredito que a maioria das pessoas que estejam na live sejam mulheres, que é basicamente... Embora hoje tem muito homem na confeitaria, na minha época era muita mulher. Você tem que entender que a autorresponsabilidade, ela vai te fazer crescer muito. Tem muitas situações que vai acontecer que Deus quer tratar o seu coração. O seu coração. É o seu coração. É o seu caráter. Deus quer tratar a sua disciplina, o seu comprometimento, Constância. a sua constância. Sabe por quê? Porque se uma amiga, prestem atenção, se uma amiga chegar para vocês e falar assim, amiga, uma amiga muito querida ou alguma pessoa muito especial da sua vida, chegar para você e falar assim, olha, eu estou com um certo problema, eu estou com uma dificuldade aqui. O que você vai fazer? Não, mas peraí, eu vou te ajudar. É agora que a gente vai resolver essa questão. Você vai ficar no pé dessa pessoa em amor. Enquanto essa pessoa, ela não resolver, você vê que ela não tá resolvida com aquilo, você não vai ter paz. A paz que eu falo é a tranquilidade. E por que quando é uma dificuldade com você, não na quer? primeira, você reda fora? Por quê? Por que você não é tinhosa? Por que na primeira dificuldade, na primeira semana que não teve uma encomenda, no primeiro cliente que às vezes reclamou no seu trabalho, tá tudo bem. Não é sempre que a gente vai agradar e a gente tem que ter humildade para falar, poxa, realmente não foi legal? Não foi. Me perdoa, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Eu falo para as meninas que problemas sempre a gente vai ter. Nunca deve ficar sem solução. Uma solução vai ter. E o mesmo acontece para, às vezes, você quer entrar para a confeitaria? Às vezes você sabe que tem capacidade, tem pessoas te pedindo para você ensinar na sua região e você não quer. Ah, mas eu não tô pronta. Ah, mas eu não sou capaz. Ah, mas eu não tenho o ateliê do sonho. Ah, mas eu não tenho uma batedeira KitchenAid. Hoje eu tenho uma rosinha bonitinha. Quando eu comecei era aquela de mão, tá? Ah, mas eu não tenho um ar-condicionado. Ah, mas... Amor.
Até quando você vai ficar se enganando, não se enganando? É uma sensação de. Até quando você vai ficar se abandonando? Vocês conseguem entender o quão forte é isso? Porque se eu falar pra você, Lu, ou sei lá, o fulano, eu tô com um problema. Você vai se dispor o tempo que for preciso Para ajudar. para ajudar essa pessoa. Você vai mostrar mecanismos, você vai trazer soluções, você vai tentar fazer essa pessoa enxergar, olha, esse momento é ruim, tá acontecendo isso, mas olha como você é boa nisso. E por que quando acontece isso com você, você se abandona? Você tá entendendo? Você se abandona. E a gente não vai ser. Gente, nós não somos robôs. No entanto, que tem robôs hoje que limpam a casa, mas mesmo assim, às vezes dá um tilt e dá pane. E tem que ir pra arrumar lá, como que chama, Lu? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Consertar. Eu esqueci também o Você nome. também não é perfeito em tudo. Você está em constante aprendizado. Por isso que você tem que escolher onde você vai estar. Que mesas que você vai sentar. E quem são as pessoas, né? Porque se você tem Isso, manutenção. amigas, manutenção. Às vezes você tem uma amiga e essa amiga chega até você com um problema e você está ali disposta a ajudar essa pessoa. E você também precisa, né? Nós olhamos para nós, tá? Eu agora, nesse momento, eu não tenho ninguém para poder falar. Então você vai olhar para você, o que que você daria de conselho para você mesma? Se fosse uma amiga, né? Tipo assim, você sai da sua alma, do seu corpo e olha para aquilo. E aqui, E eu já olha... ajoelho e falo, Deus, me mostra, eu choro. Isso aí, Eu choro diante de Deus. isso Senhor, aí. me mostra o que eu não estou enxergando. O que a gente não está vendo para que a gente possa ver. Só que a gente precisa ter uma pessoa que tem um livro do Tiago Brunet que ele fala sobre isso, né? Sobre os amigos. Eu não lembro qual é o livro que ele fala. Não conheço. Tiago Brunet é um autor. Não, Ele eu é... sei quem é o Thiago Brunet, mas eu não sei Tá. esse livro. Tem um livro que ele fala sobre isso. Que Mais você uma água. precisa ter um amigo um único amigo que você possa ir para ele exatamente para essa situação. E por que que eu acho isso tão importante a gente ter esse amigo, ter essa pessoa? Porque a Aline, ela não consegue, o livro, né, a essência, aquilo que você tem dentro de você, que imagina um livro, você tem a capa do livro e você tem o conteúdo do livro. O conteúdo do livro não consegue ler o que tem na capa do livro, Sim. assim como a capa do livro não consegue ler o que tem no conteúdo. E a gente precisa de uma pessoa de fora para ver essa capa e ler o que está aqui dentro. E aí sim a gente conseguir falar, faz isso, ou vai por aqui, que é o que você falou. Gente, todo ser humano precisa de um De direcionamento. alguém. Todo mundo precisa de uma pessoa. Por isso que foi feito Adão e foi feito Eva. Se Porque nós vocês precisamos. observarem as pessoas mais bem-sucedidas em qualquer carreira, tá? Você vai ver que são pessoas que nunca param de estudar. Você vai ver que são pessoas que diariamente estão buscando e aprendendo algo novo, ou estão tentando esmerar. Sabe quando aquele processo de deixar mais refinado aquilo que você já sabe? Lembra que você chegou agora? Lembra que eu tenho 10 anos de confeitaria, eu vou fazer 11 anos de confeitaria, mas a confeitaria existe há muitos anos. Quantas coisas de confeitaria eu ainda preciso aprender? E sabe o que é muito legal? Sabe o que eu sempre fiz, Lu? Antes, eu não aparecia. Eu sou faladeira, eu gosto de falar, eu ligo a câmera, minha filha. Eu tô terminando a gravação de um novo conteúdo online que vai estar disponível para elas em breve. E o cameraman, ele nunca tinha gravado comigo. E ele é um querido, ele é o Frois. E aí a gente só é um profissional maravilhoso. E aí estava eu e o Lucas gravando aqui no meu estúdio, o Frois chegou. E o Frois, como você não conhece a pessoa, você não sabe como que vai ser, você acha que vai ter que ter uma ligação. A gente fantasia um mundo de Cinderela, de ratinhos, de Branca de Neve, passarinhos. Gente, é prático, vamos ser prático, né? E aí, quando o Frois ligou a câmera para testar, o Lucas olhou para ele e ele falou assim, Lucas, como a Aline é? Aí o Lucas olhou pro Frois e falou assim, ela desenrola, fica tranquilo, que você vai ver que é o habitat natural dela. Liguei essa câmera, meu filho, eu comecei a falar, ele olhou assim e falou assim, nossa, hoje eu pensei que ia ser um teste, e eu falei, não, menino, não tem tempo não, tem que pegar a menina na escola, bora, vamos tomar rumo, brincando com ele. E o negócio foi.
e nós gravamos aulas maravilhosas, passo a passo, tudo maravilhoso. Mas nem sempre foi assim. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um story, primeiro que eu tremia. E aí eu comecei. O que eu fazia, gente? Você precisa aparecer. Você não consegue aparecer? Vamos trabalhar mecanismos e algumas vertentes que vai facilitar e vai te trazer conforto. Eu sou o tipo de pessoa que eu jamais, minha filha, vou te forçar a fazer aquilo que tu não quer. Porque você fazendo algo que você não esteja confortável, você não vai fazer bem feito. Você vai ficar apreensiva. E aí, sabe o que eu fazia? Eu pegava meu bom celular e ia na frente do espelho do banheiro. Minha filha, isso aqui, quem vê hoje eu falando mais que o homem da cobra, pensa que foi assim. Mas o que eu quero falar para você hoje, confeiteira que tá me ouvindo? Toda habilidade é treinável. Não exista nada. Vamos pegar nossa confeitaria. Não exista nada que tenha na confeitaria que você não seja capaz de fazer. Toda habilidade é treinável. Você precisa treinar. Talvez em alguma área você vai ter mais facilidade, outra vai ser mais difícil. A mesma coisa, lembra da época da escola? Às vezes você era bom em matemática e ruim, sei lá, em história. Mas você fazia, porque a professora estava te ensinando. Não tem nada que você não seja capaz de fazer, mas você precisa de um bom direcionamento. Você precisa aprender como fazer, porque às vezes você até quer fazer. Às vezes você nem tem vergonha, às vezes você tá pronta, mas você não sabe por onde começar. Então você... Ah, que bonitinho. Quero guardar ele no potinho. Toda habilidade é treinável, minha filha. Pegava assim, a pessoa ela precisa saber quem é você. Ela precisa ouvir a tua voz, ela precisa ver quem é você. Isso traz confiança, gente. Você, quando você conversa com uma pessoa, você tem uma boa conversa, uma conversa respeitosa, isso não te traz confiança? Você, quando vai comprar as coisas para os seus filhos, ou, Aline, eu não tenho filho, sei lá, tem alguma pessoa que você ame muito, que você queira cuidar bem dessa pessoa. Você não vai sempre buscar o melhor? E quais são? Para e pensa, gente, quando você vai comprar algo, o que te faz o poder de compra? O que te transmite confiança? Fala, poxa, eu fui ver, sei lá, um orçamento para fazer um planejado na minha casa. O cara não me explicou direito. Sei lá, o serviço dele era 20 mil. Eu achei outro extremamente educado, que quis me tirar todas as dúvidas, me trazer conforto. Eu pesquisei, mas o dele custa 60 mil. Ah, mas eu não vou investir 20 mil nesse negócio, não, porque vai como não faz bem feito. Às vezes aquele de 20 mil, ele até faria bem feito, mas ele não soube comunicar a venda. Em tudo nós estamos comunicando. Quando você abre o seu celular, independente do que você esteja fazendo, você está comunicando algo. E as pessoas, quando elas confiam em você, embora esteja num celular, automaticamente isso vai facilitar demais o seu processo de venda. Demais, gente. Se vocês soubessem o poder que tem na boa conversa, no olho do olho, e a pessoa entender quem é você. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a maioria das meninas, até que estão aqui na live, eu acompanho elas, eu vejo que tem um trabalho belíssimo. As pessoas precisam saber que você existe. A gente precisa mostrar, nós temos um trabalho bom, ele precisa... você sabe que você tem um bom trabalho, mas você precisa não só saber que você tem um bom trabalho, você precisa aprender a mostrar que você tem um bom trabalho. Exatamente. E lembra que todo dia tá chegando alguém novo? Aí você não adianta só a gente, né? Eu sei que eu tenho o melhor trabalho. E tem muita gente que o trabalho que nem é assim tão grande, mas está bombando. E ao invés de olhar por que ela está fazendo o negócio acontecer e eu, com o meu trabalho, não estou fazendo. O que ela está fazendo que eu não estou fazendo? Então, ao invés de reclamar... Minha filha vai agir. Vai agir, foi o que você falou. Vocês sejam mulher chacoalhada, hein? Vocês não Exatamente. Tem que pegar e fazer o que precisa ser feito. E quando a gente olha para o nosso processo de compra, eu falo muito isso dentro, quando eu falava, na época que eu ensinava o bolo negócio, falava do empreendedorismo, eu dizia, como que você é comprando? Exatamente o que você trouxe. Como que você é comprando alguma coisa? Porque se você é do tipo da pessoa que está reclamando daquela pessoa que está vendendo para você... Ai, eu odeio. Depois que você vira confeiteira, acho que é impossível você reclamar.
Então, E mas você não a quer que pessoa, aconteça isso na mas sua olha vida? como que é um trabalho de autoanálise e de Exato, autorresponsabilidade. exato. Porque se eu reclamo da pessoa que está me tratando mal na venda ou que não me atendeu como eu gostaria, provavelmente tem vestígio disso em mim, de que eu estou o tempo todo reclamando também. E quando um cliente não fecha comigo, ao invés de eu melhorar a minha comunicação, eu melhorar a minha venda, eu melhorar a minha estratégia, ir lá, aprender técnica de venda, aprender a falar sobre, comunicar melhor, eu estou reclamando que o mercado está mal, as vendas estão mal, não sei o que está mal, A gente entendeu? tem que aprender a descobrir em nós a melhor forma de ter clareza naquilo que você quer comunicar. Se não tem, talvez, às vezes o que está assolando, o que está te assombrando é a falta de clareza em comunicar o que você está vendendo. Em Isso aí. como isso que eu estou vendendo, amor, você precisa desesperadamente disso que eu estou te vendendo, para você ver o quanto isso vai ser benéfico para Para você. você. E tem uma coisa, por isso que eu falo muito da gente, da mulher, da gente ter uma postura racional. Por quê? Amor, se eu tô com um problema, não interessa, eu vou lá e faço o que eu tenho que ser feito. Se eu estou num dia mal, não interessa. Não interessa, e não quero que vocês entendam isso como um jeito chulo de falar, mas é um jeito de você agir. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Ah, eu não vou esperar dar num dia bom. Amor, a vida não para. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou Isso que chorar você. depois? Minha filha, você chore no banho, você tem que fazer o que depois. Mas cadê o seu comprometimento com você, com aquilo que você se propôs a fazer? Porque se fosse uma tarefa que seu chefe tinha te pedido, com choro, sem choro, com cólica, com um dia mal, briguei com o namorado, tô com problema em casa, você não ia fazer do mesmo jeito? É. Só que isso não é racional, não é questão do racional e do emocional. Isso tem a ver com a pessoa ser adulta. Você tem uma mentalidade adulta, então o adulto, eu não sei se você já ouviu o JJ falando, o adulto faz, a criança chora. E eu sei que às vezes a gente só queria ser uma criança para chorar. Mas, amor, nós não somos mais. Precisa ser Adulto, adulta. cabelo branco. Vamos Isso, fazer o que tem que ser assumir esse feito. lugar de mulheres adultas, Exato. sabe? Sair da menina que fica o tempo todo chorando, reclamando, da menina que fica o tempo todo querendo que alguém traga para ela a coisa pronta, que alguém faça Aprovação. para ela o que ela precisa ser feito. Então tem muito a ver, não é questão só do racional, sabe? O racional a gente toma decisões, a gente pega, vai lá. Mas é o adulto mesmo, sabe? É a gente se colocar como mulheres, donas de um negócio, empresárias, nesse lugar, aí a gente consegue pegar e fazer, independente de qualquer outra coisa, sabe? Vai chorar? Vai ter um momento que a gente vai precisar chorar? Vai, a gente vai pro banho, chora e Amor, tá tudo bem. eu choro, tomo um banho, passo um corretivo e bora. Exatamente. Vida Então, que é a passa. mulher, eu preciso fazer esse negócio dar certo. Por isso que Deus trata nós o tempo todo. Ele Exato. fala, minha filha, você precisa crescer. Como é que eu vou colocar uma Ferrari na sua mão Se se tu você não não tirou está a dando habilitação de ainda, tá no seu velotrol, assim, ó. tá no velotrolzinho da criança? Como? Você tem 4 crianças aí, você consegue trazer clareza E para eu quando tenho. você manda seus filhos fazerem alguma coisa e eles não querem fazer por birra e não sei o quê, e tem as desculpas que eles dão e tudo mais, entendeu? Eu penso que você vai saber. Você, na verdade, eu acho que a gente fica tentando rodear, mas a gente sabe naquilo que a gente tem que melhorar. É. E se você não sabe, certamente você tem alguém que você confie muito. E se você for falar para essa pessoa, falar, poxa, me ajuda, me exorta em amor. Eu vejo a exortação de pessoas especiais na minha vida como um cuidado de Deus na minha vida. Falar, ó, tá, me arruma aqui, abre teu olho aqui. E todos nós precisamos melhorar. Só que tem uma frase que ela é uma realidade, né? Que enquanto uns choram, outros vêm de É de lenço. lenço. E infelizmente, a vida adulta ela é assim. É assim. Parece uma frase totalmente insensível, não que eu não devo, e eu quero deixar muito Empatia. claro, eu acho que ficou bem claro aqui, eu espero ter me feito bem claro, de que eu não estou falando para você minimizar ou não dar importância para aquilo, para os seus sentimentos. Pelo contrário, a gente está falando o tempo todo aqui da mentalidade, do que você vai se nutrir, aonde você vai chorar. Porque, minha filha, se você já está num dia mal e você for chorar com uma pessoa que é pessimista, que vê problema em tudo, que
minha filha, ela vai acabar com você. Acabar no sentido de não vai ser nem bom para você, nem para ela. E é diferente quando você tem alguém que te apoia, algum bom amigo você tem. Aline, não tem ninguém, amor, você tem Deus, que é o nosso melhor amigo. Você vai pro seu quarto, fecha sua porta, ajoelha e fale com o Senhor, que Ele vai te mostrar. Mas Deus é tão bondoso que Ele coloca pessoas na sua vida para caminhar com você nessa jornada. E essas pessoas, elas têm que ser... Eu brinco muito com o Lucas, eu falo assim, amor, você é a pessoa que mais me conhece na vida. Se um dia você vê que eu tô saindo fora da casinha, tu me bota lá dentro. Pelo amor de Deus, tu não me deixe fora da casinha. Eu acho que você tem que estar muito centrada. Você tem que estar muito, primeiro, com o coração contentado com a realidade que você tem hoje. Com o que você tem hoje, o que você pode fazer de melhor? Ai, que linda, temos você ali. Tá vendo? Eu amo as minhas amigas que estão comigo, ó, tudo tia dos meus filhos. Tá comigo, ó, há muito tempo. E você tem que entender que todo dia tem algo novo para você aprender. Às vezes, Deus te forjou para ser a melhor em tocar um piano. Só que você nunca descobriu isso, porque até hoje você não parou para olhar um piano e aprender a tocar um piano. Aqui eu estou usando um exemplo de um instrumento. Mas quantas coisas que o Senhor preparou para você, só que às vezes você tá numa confusão, tá num... Vai, pega e compra e vai a rotina e descongela o feijão e vai... Você não para olhar para você com amor, com carinho, você não para olhar para o teu negócio, você tá apenas existindo. Você não está vivendo, você não está contemplando. E eu acredito muito que você não faça isso de maneira... intencional, mas você Automático. automático. E o automático às vezes está não esvaindo de você, mas ele está te impedindo de vivenciar coisas novas que certamente o Senhor já preparou para você. E Exatamente. você precisa estar muito firme do seu propósito, para que nos dias maus, nas pessoas ruins, naquelas pessoas que terão prazer, talvez, em querer te ver mal, você não dê a mínima importância. Sabe por quê? Porque essas pessoas, ou essa situação, ou talvez essa circunstância que você esteja vivendo, não tem o mínimo poder de mudar dentro de você quem você realmente é. Qual é a tua essência? O que você abre mão todo esse tempo para permanecer onde você está? Exato. Eu não sei o que você abre mão. Eu não sei qual é o seu difícil, qual é o seu impossível. Mas eu sei dos meus. E eu valorizo cada conquista que eu tenho. E a conquista que eu falo é a conquista diária de poder aprender, ou de poder ser bênção na vida de alguém, ou de poder fazer uma venda, ou de poder... É isso. E Deus certamente, quando você se importa com isso, e essa questão de ter pessoas próximas a você, que vai realmente ser honesto e vai te ajudar no seu processo de crescimento, você vai amadurecer tão mais rápido e vai ser tão mais prazeroso que até nas lutas você aprende, você fala assim, poxa, eu não quero ser assim com outras pessoas, eu não quero agir assim. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. O que você fala todos os dias para você? O que você fala? Ah, eu não consigo. Ai, para mim é muito difícil. Ai, não. Cadê você abençoando o seu negócio? Cadê você sendo grata? Deus, essa semana, Deus, nossa, tá tão fraco, eu só tenho uma festa. Oh, Deus, eu abri uma turma nova, sei lá, eu só tenho 5 alunos. Não sei. Cadê um coração grato e contentado e fazendo melhor com aquilo que o Senhor já colocou na tua mão, minha filha? Porque se tu abrir a tua mão e começar a ver, Deus já colocou muita coisa aí. Mas às vezes o seu coração enganoso e descontente não permite que você contemple. E como que você vai receber mais se você não é grato com o pouco que você tem?
Você tá Eu entendendo? falo sempre isso, né? Eu falo sempre. Como que Deus vai te colocar em 100 mil se você não sabe administrar 1.000? Se você não é grata com 1.000, que você acha pouco, R$ 1.000? Imagina. E aí eu fico pensando, a gente tá numa vaidade extrema de rede social, que isso tá matando muitas pessoas. A gente não tá genuinamente, e entendam isso com muito amor que eu vou falar, tá? Nós não estamos genuinamente nos importando com as pessoas que nós já temos. Vou te dar um exemplo. Postei uma foto e só deu 10 curtidas. Ai, que horrível isso. Eu sou uma péssima profissional. Ai, Deus não me ama, eu não sou boa. Nossa, eu fiz uma live e apareceu 10 pessoas, apareceu 100 pessoas. Primeiro que você já bota um durex, porque se for pra você ficar vendo quantas pessoas tem, você pode parar. Quando que foi na rua ou nessa semana que você pegou um trabalho, mostrou, e 10 pessoas pararam o tempo dela? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você sabe que a vida do ser humano é corrida. Você tem os seus corre aí. Você sabe que às vezes pra você parar na semana, pra você fazer uma unha, pra você fazer uma escova no seu cabelo, pra você... Você sabe o quanto você tem que organizar a tua vida. E você fica descontente. Você fica se comparando com números gigantescos, porque você tem que viralizar. Porque você tem que viralizar. Porque você tem que ter o melhor gancho. Porque você tem que ter a melhor estratégia, a melhor copy. E às vezes você tem tudo isso, mas você não tá colocando a tua essência. E as pessoas, elas não querem copy, elas nem sabem o que é uma copy, elas nem sabem o que é você fazer um bom criativo para vender as suas coisas. As pessoas, elas querem você na sua melhor essência. Ai, eu não vou aparecer hoje, porque eu tô descabelada no sentido, eu não tô bonita. Eu não tenho uma roupa nova, mas as pessoas, elas não querem ver a sua roupa nova. Quantas vezes eu já entrei em lives, em fazendo story, e eu estava amamentando meu filho. Eu estava na bagunça da minha produção. E bagunça que eu falo não é bagunça de sujeira. Se você é confeiteira, você sabe a bagunça que é, minha filha. Mas não, eu preciso mostrar uma conduta impecável das princesas da Disney, porque eu tenho passarinhos, eu tenho. Não, nós não temos essa vaidade extrema de rede social, ela tá te desanimando. Quando foi que você conseguiu parar na rua? Uma loucura. Você parou na rua e 10 pessoas, seja 10 minutos numa live, seja uma hora numa live, seja você abrir a live para mostrar um doce. Quantas pessoas pararam e realmente te deram importância, estão ali para realmente prestigiar o que você está fazendo? Quando a gente tem essa verdadeira metanoia de aprender a ser grato com aquilo que você já tem, você vai ver o quanto as coisas começam a caminhar, você com a tua mentalidade, a tua postura como pessoa vai mudar. E a hora que você menos espera, eu não tô falando que é errado, tá, gente? Você De viralizar. repente acontece. Eu não tô falando que é errado, você tem muitas curtidas. Eu oro para que Deus te abra a porta, te abençoe, para que vocês sejam extremamente abençoadas, prósperas, conhecidas, mas que a tua motivação, o teu carro-chefe inicial, não seja dependente disso. E se for para uma pessoa, se for para um aluno, se for para uma encomenda na semana, se for para 300 alunos, se for para 12 festas na semana, que é o que eu fazia antes de parar de fazer doce. Que eu não contei para vocês, né? Porque eu já comecei a falar. Mas por muitos anos eu fiz muitas encomendas. Eu trabalhei com as melhores decoradoras do Brasil. Deus me abriu portas assim gigantescas e eu tive o privilégio de trabalhar em muitos lugares com muitas pessoas boas. E sempre onde eu estive, eu sempre deixei uma porta aberta. Se hoje eu posto as coisas na loja para inspirar as meninas, para mostrar o molde, o cortador, eu tenho as decoradoras que trabalhavam comigo nessa época que já me mandam assim: eu vou dar em você, porque esse doce que você fez hoje é a minha cara. Eu não acredito que você não tá fazendo mais doces.
E se amanhã eu escolher e voltar a fazer encomenda, eu precisar fazer encomenda, eu sei que eu vou ter portas abertas. Porque É eu sempre isso. fui grata por tudo que eu tive, sabe? Sempre tratei todo mundo com muito respeito e muito carinho. E tomem cuidado com o que vocês têm alimentado o coração de vocês. Tomem cuidado daquilo, as palavras que vocês têm proferido. Às vezes, os seus filhos estão ali. Quantas madrugadas eu trabalhava com os meus filhos do meu lado. Eu poderia me sentir a pior mãe, eu poderia me sentir a menos capaz, porque não é possível que eu tô nessa madrugada, tô fazendo doce, meus filhos estão aqui comigo. E eu olhava assim e eu falava assim: Deus, eu te louvo, eu te agradeço, porque um dia eu orei por isso. Eu orei para que o Senhor abrisse tantas portas para mim que eu pudesse falar não. Eu orei para que eu tivesse tanta encomenda que eu ia ficar aquela semana que você tá maluco, que você falou: o que que eu fui fazer da minha vida? Ainda aquela cliente tão querida, você não consegue falar não para ela. Mas eu orei por aquilo. E os meus filhos estão me observando. Em vez de eu ficar reclamando, resmungando, eu falava assim: olha só, a mamãe tá trabalhando, mas lembra que a mamãe um dia orou por isso? E a mamãe é muito grata porque vocês estão aqui comigo. A mamãe é muito grata porque você tá aqui comigo, ó. Fica aí. Bota o edredom, a mamãezinha tá do lado, a hora que terminar, a gente vai se Eu tentava transformar aquele momento que era caótico, que na minha mente eu falava assim: eu não vou dar conta. A decoradora vai chegar. Eu precisava dar laço no pirulico. Eu falava assim: meu Deus, bota um trânsito no caminho dessa mulher até eu terminar de dar o meu laço. Esses perrengues é só a confeiteira que sabe, amor. Os clientes nem imaginam. É. Mas um dia eu orei por aquilo. Eu batalhei por aquilo. Eu trabalhei incansavelmente por aquilo. E Deus me deu. E quantas vezes você ora, você pede, Deus te dá e você reclama. Aí Deus fala assim: minha filha, não sei o que você quer. Deixa É eu tentar isso. entender o que você está querendo. Então, a gente precisa cuidar muito do nosso falar, do nosso pensar, do nosso proceder. E eu tenho absoluta certeza que se você fizer tudo certinho, sem querer, desculpa a palavra, ferrar com a vida de ninguém, sem querer passar por cima da vida de ninguém, é impossível você não ter uma boa colheita. É. E cada um tem uma colheita num momento diferente. E eu desejo do fundo do meu coração que o Senhor te mostre o seu tempo de colheita, que você não fique se comparando com a colheita do outro, porque a colheita do outro é do outro, a tua o Senhor já preparou. Já está pronta para você, já está pronta para você receber, né? Ele só está Sim, preparando você para receber. Essa que é a verdade, né? A dela já está pronta, agora está sendo preparada para receber isso. E uma coisa que eu falei, você falou aí, e eu fiz um post, eu estava até lendo, eu estava até abrindo ele aqui para poder ler, e eu escrevi exatamente isso. Eu não tenho tudo que eu quero agora, mas eu tenho tudo que eu queria 5 anos atrás, e isso me exatamente. conforta. E você sabe que no processo do amadurecimento, nossa, quando eu comecei no Instagram, eu era uma menina. Hoje, minha filha, é outras responsabilidades, é outra mentalidade. Às vezes você almeja tanto algo hoje, talvez você não tenha esse hoje. E quando você chega, você fala assim: nossa, eu nem queria tanto assim. É isso. É sobre isso. É Tem uma sobre isso. passagem da Bíblia que eu fui buscar aqui e eu queria ler para vocês. A gente já está indo para o final, tá? Para eu te liberar. Eu tô arrasada. Gente, por mim eu ficaria mais um pouco aqui. Eu também. Mas é porque quando o papo é bom, né? É gostoso, a gente Sim, fica. verdade. Que a palavra diz lá em Tiago, né? Capítulo 1, versículo 2 e 4. Eu fui buscar porque eu não sabia de cor. Eu estava com ela na cabeça, mas eu queria ler. Meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé É a produz perseverança. perseverança, e a É a perseverança perseverança. deve ter ação completa, a fim de que você seja madura, íntegra, sem que falte nada. Então, para nós, para todas vocês, a gente precisa entender que nos momentos de dificuldade, nos momentos de processos, né, que para o diamante ser um diamante hoje, ele Ele é precisou ser lapidado. lapidado. Então, foi dolorido para ele, assim como a pérola, né? Eu acho linda a história da pérola, como que a ostra forma a pérola, é na dor, não é no amor, não é na coisa gostosinha, é na dor que a pérola é formada. E é Exato. exatamente para mostrar que nós precisamos estar alegres, contentes,
Porque é isso que a palavra diz, para resumir tudo que nós contamos aqui. A gratidão é você estar contente com o que você tem, com o que você está vivendo. Isso não significa você não desejar mais, isso não Exato, significa você não querer mais, não querer uma vida melhor para você, para sua família, para seus filhos, viver daquilo, viajar, ser reconhecida, ter o seu sucesso dentro do seu parâmetro, né? Do que é exato, sucesso. Mas seja exato. grata, né? Seja grata. Você abre a geladeira, você tem água para beber, você tem comida para comer, você tem uma água quentinha para você tomar banho, você tem um lençol para você deitar e dormir. É ser grato pelo que o dom e o talento que Deus deu para nós. Hoje a gente trabalha na confeitaria, está em casa, dia de chuva, você não precisa pegar o ônibus lotado para ir trabalhar, você não precisa ir para a rua, você pode fazer da sua casa e muitas vezes a gente faz o quê? Reclama do Reclama. que a gente está Ou, recebendo. ou também, ou mesmo que você tenha que pegar o ônibus num dia de chuva Exato. e você tem que chegar no seu ateliê, Agradeça. 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 Certamente tem alguém nesse momento que está começando e que ora e almeja para que tenha Exatamente isso. exatamente essa rotina que hoje está exaustiva para você. Exato. Mas Quantas um dia você vezes pediu, né? eu lembro que quando eu comecei, eu pedia tanto para Deus, eu falava assim: ai Deus, eu quero chegar um dia de falar assim: nossa, eu não consigo atender essa cliente. Sabe assim, aquela coisa vem de iniciante e esse dia chegou. E eu sou muito grata a Deus por cada porta que o Senhor abriu para mim. E eu não sei de verdade qual é a realidade que você está vivendo hoje, você que está aqui nessa live, depois você que vai assistir. Mas eu quero que quando você pensar que talvez tudo aquilo que você esteja vivendo seja muito improvável, pensa numa doida que se chama Aline Cândido, uma doida que eu falo de um jeito carinhoso, que poderia, gente, quantas coisas passaram até aqui e quantas vezes eu vi a boa mão do Senhor. A É. primeira vez que eu fui ministrar aula na FIPAM, eu lembro que a minha amiga, uma querida, Paulinha, ela tinha um stand lá e ela chegou, ela falou assim, amiga do céu. Aí eu tive a minha aula, foi um sucesso, lotou. E eu até te mandei essa foto, acho que você pôs no vídeo. E aí ela disse assim, amiga do céu, eu vou ser multada. Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque lotou tanto o seu stand, que lotou tanto a minha aula, que não dava para entrar nos stands vizinhos. E eles começaram a ficar muito incomodados com ela. E eu parei, eu pensei, eu falei assim, Senhor, como o Senhor é bondoso. E um dia eu escolhi ter coragem, eu escolhi aceitar. Tem tantos convites que aparecem aí na sua porta e bate na sua porta e às vezes você não tem coragem, porque você pensa na sua realidade hoje, né? E eu tive coragem e ousadia. Por pouco eu não tive esse convite. Não, por pouco eu não tive essa coragem. E eu fui me aconselhar com uma pessoa importante para mim, que é o Lucas. Por isso que seria bom. Por isso que é muito bom você ter uma pessoa boa para te aconselhar. Se eu fosse uma pessoa negativa, eu ia falar, ih, nem vai, você vai passar vergonha, viu? Olha os confeiteiros famosos que tá lá. Olha esse povo de Alphaville, esse povo chique que já tá aqui, já viajou para Paris, que é mestre de chocolatier, ele estudou no Le Cordon. O que você vai fazer lá? Amor. Mas quando a boa mão do Senhor está sobre a sua vida, a sua casa, não tem improvável que não faça acontecer. E o Senhor, ele vai acrescentar e ele vai colocar pessoas boas, ele vai abrir portas. E hoje a gente tem uma loja, a gente vende moldes e acessórios, mas quantas vezes eu fui nas feiras e faço ainda com o maior respeito e vou dar aula nas feiras de pessoas que vendem mesmo. E aí, um tempo atrás eu vi assim, mas você é doida? Você trabalha com isso e você vai, né? No estádio, eu falei, amor, o meu propósito de vida é abençoar e Pessoas. pessoas. Eu não temo, porque eu sei que aquilo que é para mim o Senhor guardou. E eu vou lá e eu faço de todo coração. E É faço com sobre isso. muito carinho e com muito respeito, sendo grata a cada oportunidade de pessoas que passaram na minha vida. É E as sobre pessoas que isso. não foram boas, elas passam e vão, porque ela também não tem como você ficar muito tempo perto de pessoas que não dá Não aquele match. conecta. Não Exato. conecta. É isso. Mas É você tem que sobre estar isso. atento, você tem que vigiar por isso e trabalhem para que isso aconteça. Não espere
tá tudo bem. Não esperem que tá tudo perfeito. Porque às vezes o tempo vai passar e você poderia estar vivenciando este processo e você não tá, porque você acha que tem que estar tudo perfeito. E na maioria das vezes, esse perfeito que você tanto almeja, você nem sabe como ele é. Quantas vezes você espera? Tá tudo perfeito para começar. Só que eu te perguntar o que é tão perfeito? Ah, não sei, tem que estar perfeito. Você também não sabe. E eu desejo do fundo do meu coração que o Senhor coloque pessoas boas na sua vida, mas que você também tome rumo, para que você escolha bem as pessoas que você vai estar. E eu desejo que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, para que você viva uma vida plena, embora com muitas dificuldades que todas nós temos, né, a gente tem no dia a dia, que você tenha alegria e tenha um contentamento, que você tenha aquela paz que excede todo entendimento, que a pessoa vai olhar e falar assim, eu não acredito, como essa mulher tá tão bem assim e tem luta. Mas eu sei do meu propósito e da minha essência e da onde eu quero chegar e aquilo que o Senhor tem para mim. E eu confio naquilo que Ele tem para mim. E eu desejo de verdade que você também descanse e confie naquilo que o Senhor tem para você e que você possa vivenciar isso no mais profundo do seu coração. É sobre isso. Amém. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Eu ia falar assim pra você orar, mas você já orou, Você né? quer que eu ore? Você quer que eu ore? Quero. Vamos orar. Eu ia falar assim, eu falei assim, vamos aproveitar a Aline para ela orar no final, né? E abençoar todos os que estavam aqui na live. E você já veio orando. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua bondade. Eu te agradeço por cada vida que está nessa live ou depois que vai assistir. Eu te agradeço por todas as oportunidades que o Senhor tem dado a cada mulher. Eu peço para que o Senhor cuide do coração de cada mulher, Senhor, para que elas sejam mulheres fortes, que o Senhor dê a elas famílias fortes, para que elas possam juntos, em família, em equipe, vivenciar esse sonho da confeitaria. Eu peço também para que o Senhor trabalhe no coração delas nos dias maus, para que elas entendam o que o Senhor quer falar com elas. Dê a elas discernimento, dê a elas paciência, dê a elas sabedoria, dê a essas mulheres ânimo, vigor, intrepidez, para que elas possam, Senhor, com muita coragem, e com todo amor e respeito, demonstrar o trabalho delas, que elas acreditem naquilo que elas estejam vendendo, que elas façam com amor e com temor. Proteja, Senhor, essas famílias, livrem elas de todo mal. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Um beijo. Amém. Deixa eu fazer um print. Tira o print das meninas de azul! Que conexão linda! Tirou? Linda, maravilhosa. Bom, Obrigada. quero muito te agradecer por esse convite. Eu fiquei muito honrada. Fiquei muito feliz pelo videozinho que você fez. Eu sei que dá muito trabalho. Eu tenho visto o quanto você tem se empenhado diariamente em resgatar mulheres, em trazer a elas esse novo fôlego de vida, essa nova vertente. Eu desejo que o Senhor te abençoe, te dê muito temor e sabedoria para que você continue sendo um instrumento na vida dessas mulheres que precisam de uma direção e você possa ajudá-las. Amém. Esse é o desejo do meu coração. Muito obrigada. Essa é a minha missão. Comigo. Amém. Simbora. Um beijo para todas vocês que ficaram até aqui, gente. Deus abençoe vocês. Um beijo. Beijo, 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 beijo. Tchau. Tchau. Turma, obrigada por vocês estarem aqui. Que live maravilhosa, hein? 2 horas praticamente de live. Gratidão por vocês, pela vida de vocês. Amanhã nós temos, eu acho que é a Isis, ó. Pelo menos se não acontecer nada, nenhum imprevisto, que a Isis estava marcada no início do mês, mas ela teve que desmarcar e colocar no final do mês. Então a chefe Isis Alvarez, se tudo correr bem, amanhã nós encerramos o nosso quadro Professores de Sucesso, que eu espero que esteja sendo uma bênção na vida de vocês todas, tá? Um beijo no seu coração, fica com Deus. Uma boa noite.